Sejam bem-vindos ao mini curso de controle de caminhada de robôs humanoides do CBA 2020. Eu sou o professor Marcos Máximo e, juntamente com o professor Rubens Afonso, eu vou apresentar esse mini curso. Então aqui estão as fotos dos palestrantes. Eu sou o professor Marcos Máximo, vocês conseguem me ver também no vídeo. E esse aqui é o professor Rubens Afonso. Sobre os palestrantes, nós somos professores do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, do ITA, somos pesquisadores de robótica humanoide e temos experiência tanto teórica quanto prática com os robôs humanoides. Ou seja, a gente tanto tem publicações teóricas estudando caminhada de robôs humanoides, como também nós temos experiência prática em implementar esses algoritmos efetivamente em robôs humanoides reais. Fazemos parte do grupo de planejamento de trajetórias e controle de robôs, que é liderado pelo professor Rubens, e eu, professor Marcos Máximo, sou presidente da ITA Androids, que é uma equipe de competições de robótica do ITA. Anualmente a gente participa da competição latino-americana de robótica e da RoboCup, que é uma competição internacional. O professor Rubens também é um colaborador frequente do nosso grupo ITA Androids. Sobre o estilo do minicurso, ele vai ser um minicurso introdutório, porque em 2 horas a gente não consegue cobrir em profundidade esse assunto de controle de caminhada de robôs humanoides, mas a ideia é que a gente consiga apresentar como é a dinâmica de um robô humanoide e consiga apresentar alguns algoritmos básicos, alguns algoritmos clássicos de caminhada de robôs humanoides, mas sem conseguir ainda entrar no estado da arte. Ele vai ser um minicurso mais teórico, porque também, pelo tempo ser curto, a gente não conseguiria entrar na parte de implementação em código, então ele vai focar em conceitos e equações sobre o assunto, mas também vai ser fornecido material de apoio para aprofundamento, que é dado aqui nesse link do Google Drive. Nesse material de apoio tem a minha dissertação de mestrado, que eu fiz nesse assunto, a minha tese de doutorado, que foi orientada pelo professor Rubens, também nesse assunto, assim como tem um código, que é o mesmo código que a ITA Androids utiliza em competições de robótica, em C++. Esse código, infelizmente, ele não é funcional, porque a gente não consegue liberar ele completamente, devido às restrições da própria competição, da equipe de competição, mas ele serve como consulta e como estudo, como material de estudo para entender como implementar esses algoritmos em código. Sobre os robôs humanoides que a gente tem no nosso grupo, a gente tem dois tipos de robôs humanoides. A gente tem um robô de SOP 2, que é também chamado de Darwin pelo fabricante. Esse é um robô comercial que a gente comprou com a intenção de servir como base de estudo para a gente conseguir desenvolver o nosso próprio robô humanoide, que no caso é o robô Chap. Então o robô Chap ele foi desenvolvido pela ITA Androids e é o robô que atualmente a gente utiliza nas competições de robótica. A gente tem 4 unidades desse robô humanoide. Agora eu vou apresentar para vocês um vídeo da competição latino-americana de robótica de 2019. Essa é uma aplicação de futebol de robôs, que é uma competição que a gente participa na competição latino-americana. Claro que para a gente fazer um robô para competir nessa competição, a gente precisa de outras áreas também, como visão computacional, algoritmos de processamento de sinais e tomada de decisão de alto nível. Mas o algoritmo de caminhada que está sendo utilizado pelo robô nesse vídeo é o mesmo algoritmo que vai ser mostrado aqui nesse mini curso. Então já dá para ter uma noção, né, de como um algoritmo desse funciona na prática. Então, como vocês podem ver, com esse algoritmo o robô ele consegue andar suavemente e sem perder o equilíbrio, né, por boa parte do campo de futebol. E através dele ele consegue fazer um gol. Esse algoritmo de chute ele é muito parecido também, ele utiliza os mesmos conceitos que a gente vai apresentar aqui nesse mini curso. Só que em vez de ser para caminhada, ele utiliza para o chute. Né? E eu espero que esse vídeo aqui tenha motivado vocês a aprender o que a gente vai apresentar aqui nesse mini curso, que é algo que é muito interessante. Como esse mini curso ele é teórico, eu acabei preferindo prosseguir um modelo de lousa digital, dado que a gente vai principalmente apresentar aqui conceitos e equações relacionados à caminhada de robô humanoide. Esse é um modelo que eu já venho utilizando nas minhas aulas de ensino à distância, que eu venho dando no ITA, e ele tem se mostrado um modelo bom para esse tipo de assunto, né, esse tipo de conteúdo. Então, primeiramente, o que a gente vai começar falando aqui no nosso mini curso é sobre conceitos de caminhada. Então, a gente vai apresentar alguns conceitos básicos sobre caminhada. E a primeira coisa que a gente vai falar é sobre qual que é a abstração da caminhada que a gente quer trabalhar. Ou seja, o que a gente quer que o nosso algoritmo resolva? Qual vai ser a entrada e qual vai ser a saída do nosso algoritmo?
e o que ele está transformando no nosso robô humanoide. Então, no caso, a nossa intenção é que a gente transforme o nosso robô humanoide numa espécie de carro unidirecional. Para ficar mais claro o que a gente quer dizer com isso, eu vou apresentar primeiramente para vocês qual que é a entrada do algoritmo. Então, no caso, a entrada vai ser um vetor de velocidades do sistema de coordenadas local do robô, e vocês vão perceber aqui que quando eu estiver colocando um traço embaixo de alguma letra, significa que eu estou representando um vetor, tá? Às vezes eu vou ignorar essa notação só para questão de concisão, mas sempre que possível eu vou utilizar ela para diferenciar o que são vetores e o que são escalares. Então esse meu vetor de velocidades ele é dado pelo seguinte: você tem uma velocidade frontal, que vai ser dada por Vx, uma velocidade lateral do robô, que vai ser dada por Vy, e uma velocidade do robô girando o corpo dele, que vai ser dado por Vpsi, em que psi seria essa direção, né, de rotação em torno dele mesmo. Ou seja, eu estou basicamente pegando o meu robô humanoide, que é super complexo, formado por várias juntas, e transformando ele numa coisa que é como se fosse realmente um carro omnidirecional. Eu digo que ele é omnidirecional porque eu consigo fazer ele se mover em qualquer direção, em qualquer direção que eu desejo, né? E eu consigo fazer ele, por exemplo, ir para frente e para o lado simultaneamente enquanto ele está girando o corpo dele ao mesmo tempo. Por isso que eu digo que ele é omnidirecional. Então, a ideia é como se eu tivesse um pontinho em que eu tenho uma velocidade frontal, tá? Essas velocidades elas estão em relação ao sistema de coordenadas local do robô. Claro que você sabendo a orientação do robô, você consegue transformar isso entre um sistema de coordenadas global e um sistema de coordenadas local. Então, eu vou ter uma velocidade frontal dele, Vx, uma velocidade lateral, Vy, e uma velocidade do robô girando o corpo dele, que é dada por Vpc, certo? Então, a combinação dessas três velocidades é o que eu vou comandar para o robô. E aí, perceba que eu consigo comandar velocidades para diferentes direções simultaneamente. Eu consigo mandar ele andar em diagonal, por exemplo, se eu comandar Vx e Vy ao mesmo tempo. Ou eu consigo comandar para o robô se mover fazendo uma curva, se eu comandar Vx e Vpc ao mesmo tempo. Beleza? Então, essa é a ideia. Claro que existem limites para essas velocidades, né? Esses limites vão ser dados pelos próprios motores que o robô tem, pelo tamanho da perna dele. Então, você tem parâmetros no robô humanoide que limitam até mesmo a capacidade do seu algoritmo de manter o equilíbrio do robô, né? Às vezes, fisicamente, ele consegue fazer um certo movimento, mas o seu algoritmo não consegue manter o equilíbrio para uma velocidade muito alta, por exemplo. Então, isso é uma coisa que acontece frequentemente. Então, essas velocidades elas vão ter limites, mas a princípio eu consigo comandar elas simultaneamente, tá? E aí uma outra consideração que a gente vai fazer, que são considerações válidas para os robôs humanoides que a gente tem no nosso laboratório de pesquisa, somente robôs humanoides que são de um custo mais baixo, isso não quer dizer que eles sejam baratos, mas eles são relativamente de um custo mais baixo comparado a robôs humanoides mais avançados, que é o seguinte: a gente considera que os robôs humanoides são controlados por posição. Eu basicamente quero dizer que esse meu robô humanoide ele é dotado de servomotores, e esses servomotores eles têm um controlador de posição para cada uma das juntas. Se o nosso robô humanoide ele não for controlado por posição, que é a consideração que a gente está fazendo aqui, você pode simplesmente implementar um controlador para cada uma das juntas separadamente, né? Por exemplo, se ele é um robô humanoide controlado por torque, alguns robôs mais avançados são desse estilo, você pode implementar um controlador PID em cada uma das juntas para poder regular a posição para a posição desejada. Explicando isso de uma forma mais clara, então pense nesse robô humanoide que tem aqui na figura. Esse robô humanoide ele é dotado de 3 juntas, uma junta na coxa, uma junta no joelho e uma junta no calcanhar. E aí essas juntas elas serão implementadas por servomotores, de modo que se a gente comandar posições para essas juntas, como por exemplo um ângulo θ1 para essa junta da coxa, um ângulo θ2 para a junta do joelho e um ângulo θ3 para a junta do pé, cada uma dessas juntas teria um servomotor e esse servomotor controlaria, por exemplo, um motor elétrico que tenha para movimentar essas juntas, de modo que as juntas parariam na posição desejada. Claro que esse movimento não é instantâneo, né? Mas a gente tem controladores que fazem esse controle para as juntas ficarem nas posições comandadas. Dada essa abstração, a saída do nosso algoritmo é um vetor de juntas desejadas, e aí os servomotores vão garantir, né, que cada uma das juntas fique nessas posições desejadas.
Então, seria os ângulos θ1, θ2 até θn, que eu quero que cada junta fique, em que esse n aqui é o número de juntas. Por curiosidade, o robô, tanto o nosso robô Robotics OP2 quanto o robô Chap, que eles são robôs, né, de baixo custo, robôs humanoides relativamente baixo custo, o n deles é igual a 20. Então eles têm 20 graus de liberdade, e isso mostra, né, o quão complexo é um robô humanoide, porque não é nada fácil você ter que pensar na dinâmica que envolve 20 juntas, né, se movendo ao mesmo tempo. Agora eu vou falar sobre o ciclo de caminhada. Então, um ciclo da caminhada é dado basicamente por um passo. Perceba que um passo que a gente está definindo como um processo de você tirar um pé do chão e colocar esse pé no chão novamente, não alternância entre dois passos desse tipo, né? Isso é o que a gente vai chamar aqui de ciclo da caminhada. A duração do passo, eu vou dizer que ela tem uma duração de tesão, e o passo ele é dividido em duas fases, um robô humanoide. A gente tem uma fase que a gente chama de suporte duplo, que é quando o robô está com os dois pés no chão, e a gente tem uma outra fase que a gente chama de suporte simples, que é quando o robô está com um único pé no chão e ele está com o outro pé levantado. Aqui, do jeito como a gente vai definir, a gente vai ter essa fase de suporte duplo, que também é chamada em inglês de double support, dividida em duas fases de igual duração, que vão ser duração TD1 e duração TD2, que no caso são iguais, né? TD1 é igual a TD2. E o restante aqui, né, que é essa fase maior que está mostrada, eu vou chamar de TS, que é a fase de suporte simples, em inglês chamado de single support. A gente vai definir também uma fração da duração do suporte duplo. Então a gente vai dizer que essa fração é FDS, é igual a TDS dividido por tesão, em que TDS seria a duração de double support. E a gente tem que TD1 é igual a TD2, né, como eu já tinha falado. Então essas duas fases aqui têm igual duração. Isso quer dizer que TDS é igual a 2 vezes TD1. Beleza? E além disso, a gente tem que o nosso tesão ele é fixo, tá? A gente, nesse tipo de formulação que a gente vai mostrar aqui, a gente não vai mudar dinamicamente a duração do nosso passo. A gente vai assumir que o robô ele sempre tem uma duração de passo fixa, mas existem algoritmos mais avançados que mudam a duração do passo. Essa é uma das linhas de pesquisa do nosso laboratório. E a gente já demonstrou que ser capaz de mudar a duração do passo é muito benéfico para o robô, principalmente em termos de aumentar a tolerância do robô a perturbações, né? Então, quando o robô é empurrado, muitas vezes é interessante para ele ou aumentar a duração do passo ou reduzir a duração do passo para ele conseguir manter o equilíbrio. Mas, para mostrar uma formulação que é mais simples, é mais fácil de lidar, a gente vai assumir que essa duração do passo, o tesão, ela é fixa. Um outro conceito também muito importante em caminhada é o que a gente chama de pé de balanço e pé de suporte. Então, basicamente, o pé de balanço é o pé que está fora do chão, e o pé que está dando suporte ao robô a gente chama de pé de suporte. Percebam que essa mesma nomenclatura também vale para as pernas, tá? A gente também tem uma perna de balanço e uma perna de suporte. Agora eu vou apresentar uma visão geral do algoritmo de caminhada. Então essas são as etapas principais da caminhada e como elas são ligadas entre si. Então inicialmente a entrada do algoritmo, como eu já tinha falado, é um vetor de velocidades, em que a gente tem uma velocidade frontal Vx, uma velocidade lateral Vy e uma velocidade girando o corpo do robô Vpsi. Então essas são velocidades desejadas, né? São velocidades comandadas para o nosso algoritmo de caminhada. Com base nessas velocidades desejadas, o robô ele vai planejar os passos dele, então ele vai planejar no futuro onde ele vai colocar o pé dele, né? Para ele conseguir executar essa velocidade desejada. Vai planejar uma sequência de passos. Com base nessa sequência de passos, ele vai calcular uma trajetória do centro de massa para ele conseguir mover os pés de acordo com esses passos sem perder o equilíbrio. Geralmente essa trajetória ela tem um formato de como se fosse algo senoidal, sabe? Daqui a pouco a gente vai ver melhor qual que são as equações realmente relacionadas a essa trajetória, né? A gente vai calcular essa trajetória, mas a ideia é que para o robô não cair, ele tem que ir jogando um movimento em que ele vai fazendo uma espécie de gingado enquanto ele vai se movendo. Assim como o ser humano também faz enquanto se move, né? Porque, enfim, nós somos seres humanoides também, né? E a trajetória do pé de balanço também tem que ser planejada pelo robô. Então, essa é uma trajetória que basicamente vai fazer com que ele pegue o pé
na posição que ele está atualmente e mova esse pé de alguma forma no ar, né, para poder chegar na posição que ele planejou no futuro. Depois que você tem essa trajetória do centro de massa, essa trajetória do pé de balanço, você consegue calcular onde o robô tem que colocar os pés dele para que essas duas trajetórias sejam atendidas. Então é com isso que você tem essa etapa aqui que é chamada de cálculo das posturas dos pés. Então basicamente o robô ele vai pensar, dado que meu tronco está em uma certa posição, onde que eu tenho que colocar meu pé esquerdo e onde que eu tenho que colocar meu pé direito. Dado que ele decidiu isso, existe uma última etapa que é chamada de cinemática inversa. Essa etapa de cinemática inversa vai calcular qual que tem que ser o ângulo de cada uma das juntas do robô para que os pés dele fiquem na posição que ele deseja. Então, finalmente, a cinemática inversa dá como saída aquele vetor de ângulos, né, θ, e esses vetores de ângulo θ são passados para os servos motores do robô e, finalmente, os servos motores do robô vão executar essas posições angulares desejadas e, com isso, a gente tem a caminhada funcionando, dado todas essas etapas. Dado que a gente já apresentou conceitos básicos sobre caminhada de robô humanoide, agora a gente vai falar sobre a modelagem da dinâmica de um robô humanoide. E o primeiro conceito de modelagem dinâmica que a gente vai apresentar é o chamado Zero Moment Point, ou ZMP. Esse é um conceito fundamental sobre determinação de estabilidade de robôs bípedes. Agora imagine que a gente tem o pé de suporte do robô, como está mostrado aqui nessa figura. Imagine também que o robô está sendo equilibrado por um único pé. Então, para que o robô esteja em equilíbrio, a gente tem que as forças e os momentos que atuam nesse pé têm que se equilibrar. Então, primeiramente, a primeira força que a gente tem relacionada aqui ao pé é a própria força-peso do pé. Além disso, a gente tem todo um corpo do robô acima do calcanhar dele, né? E a gente vai assumir que todas as forças e momentos que essa parte acima do calcanhar gera pode ser resumido por uma força que eu vou chamar de FA, e um torque que eu vou chamar de MA. As direções que eu estou desenhando aqui, tá, e a magnitude dessa força desse momento são completamente arbitrárias. Tá? É simplesmente para dizer que essa força nesse momento existe. E a gente tem também a reação do solo. Né? A reação do solo vai ser dada pela força de atrito e pela normal que o solo está exercendo no pé. Então, eu vou dizer que essa reação do solo, para poder equilibrar os momentos, ela está atuando nesse ponto aqui que eu vou marcar chamado de Z. E aqui eu estou desenhando a força de reação do solo. Beleza? Então, basicamente, para as forças se equilibrarem, a gente tem que... A magnitude aqui da reação do solo, né, e a direção, tem que equilibrar a força FA e a força peso do pé. Beleza? E aí, para a gente conseguir equilibrar o momento MA, basicamente, o que falta a gente escolher é a posição em que a reação do solo vai atuar, né? Ou seja, a posição desse ponto Z. Porque o vetor de reação do solo em si, né, esse vetor R, ele já vai estar definido aqui pelos vetores FA e P, né, para poder esse pé ficar equilibrado. Agora, os momentos para se equilibrarem basicamente dependem da posição desse meu ponto Z, porque o ponto Z ele vai definir qual que é o braço de alavanca que esse meu vetor R aqui vai estar gerando, beleza? E aí a natureza, ela basicamente tenta escolher esse ponto Z de modo que realmente esses momentos se equilibrem e o meu robô se mantenha estável. Só que tem uma coisa aqui. Lembrem que o pé do robô ele é limitado, né? Então, se para você conseguir equilibrar esse momento MA, porque esse momento está em um valor muito alto, por exemplo, se você precisar que esse braço de alavanca seja muito, muito, muito grande, pode ser que em algum momento, na hora que você fizer a conta aqui, esse ponto Z ele acabe caindo fora do pé. Ele acabe caindo nesse ponto Z em vermelho que está sendo mostrado aqui. Se isso acontecer, significa que é um ponto que fisicamente não pode existir. Né? A reação do solo não tem como atuar nesse ponto Z, porque simplesmente não tem pé ali para a reação do solo atuar. Então é fisicamente impossível que isso aconteça. Como isso é impossível, na prática, o que vai acontecer nesse caso, em que o ponto Z, para que realmente eu conseguisse equilibrar todos os momentos que estão atuando em cima desse pé, esteja fora do pé, é que esse ponto Z na prática vai estar na borda do pé, bem na borda, e você vai ter momentos que não vão estar equilibrados. Exatamente porque eu não vou ter braço de alavanca o suficiente. Beleza? E aí, se isso acontecer, significa que o robô está numa tendência de queda. Ele não vai estar equilibrado dinamicamente, diferentemente de quando esse ponto Z está dentro do pé. Esse é um caso em que ele fisicamente pode acontecer e os meus momentos vão estar bem equilibrados.
Esse ponto Z que a gente chama de Zero Moment Point, tá? Esse é o ponto em que a reação do solo tem que atuar para que todos os momentos estejam equilibrados no pé e o meu robô consiga ficar em equilíbrio. Então, basicamente, o conceito que a gente traz do Zero Moment Point, né, é que se o Zero Moment Point ele estiver dentro do pé, quando a gente fizer as contas aqui para equilibrar os momentos e as forças que estão atuando no pé do robô, se ele estiver dentro do pé, esse é um ponto em que fisicamente ele pode existir e o meu robô vai estar equilibrado. Só que se eu fizer as contas e esse meu Zero Moment Point ele cair fora do pé, que na verdade é só um ponto teórico, né, não tem como fisicamente ele existir, isso significa que os momentos que estão atuando no pé do robô não vão estar equilibrados e meu robô vai estar em tendência de queda, ele não vai estar estável dinamicamente. Então, por isso que a gente diz que o Zero Moment Point é um ótimo conceito de estabilidade para a caminhada bípede. Uma coisa que a gente tem que destacar é que aqui do jeito que está mostrado, a gente está vendo o pé só de lado, né? Então, a gente basicamente está movendo o nosso ponto Z no eixo X. Mas pensem também que esse ponto Z ele também se move no eixo Y, né? O eixo Y, no caso da forma como a gente convenciona o nosso sistema de coordenadas, ele estaria entrando aqui no papel. Imaginando que o eixo X vai apontando para cá, o eixo Y, na nossa convenção, ele aponta para a esquerda do nosso robô. Beleza. Só que esse ponto Z ele ainda não vai conseguir me dizer como equilibrar os momentos no eixo Z, em torno do eixo Z. Então, se a gente usar a regra da mão direita, né, a rotação seria nesse sentido aqui. E aí a gente ainda não tem, só movendo esse ponto Z, como equilibrar um momento que esteja surgindo aqui no eixo Z. Né? Por que o robô ele acaba não deslizando o pé e rodando o pé em torno do plano, né? Em cima do plano? Isso não acontece porque a gente tem atrito. Né? Então, se a gente olhar o pé de cima, essa tendência de movimento no eixo Z, que seria nessa direção aqui, ele é balanceado pelo próprio atrito. Claro que existe um limite para isso, né? Atrito sempre tem limite. Se você tiver um momento muito grande aqui nessa direção, ou se você tiver uma superfície com baixo atrito, realmente a gente consegue observar que o robô ele fica deslizando, né? Enquanto ele vai se movendo, o pé dele acaba deslizando e rotacionando em torno do eixo Z. Mas, de modo geral, né, o atrito compensa esse momento. Uma coisa também que é interessante da gente falar é que quando o robô ele não está sofrendo nenhuma aceleração, nem nenhuma variação de momento angular, ele está no que a gente chama de um caso estático, em que o ZMP ele coincide com a projeção do centro de massa do robô no chão. Mas isso não é verdade, está num caso dinâmico. Se o robô estiver sofrendo alguma aceleração, seja ele mesmo gerando essa aceleração, o ZMP ele não coincide com a projeção do centro de massa. Um outro conceito também que é muito importante é o que a gente chama de polígono de suporte. Então, quando a gente tem um único pé no chão, ou seja, o robô está em suporte simples, o polígono de suporte é dado pelo próprio pé que está no chão. Só que quando o robô está em suporte duplo, que é o que está mostrado aqui na direita, a gente tem os dois pés no chão e o polígono de suporte vai ser dado pela envoltória convexa desses dois pés. Então, aquela nossa regrinha lá de que para o robô estar em equilíbrio, os MP tem que estar dentro do pé, agora ele se torna que os MP tem que estar dentro do polígono de suporte. Então, quando o robô está com os dois pés no chão, ele tem toda essa região aqui em que os MP pode estar, que o robô vai conseguir se manter equilibrado. Então, o polígono de suporte é basicamente dado pela envoltória convexa de todos os pontos de contato dos pés com o chão. Um outro ponto importante de se comentar é que o ZMP ele é um critério de estabilidade de caminhada conservador. Por quê? Porque ele é basicamente uma condição suficiente, mas ele não é necessário para que o robô esteja em equilíbrio. Por que isso? Porque tem casos em que realmente a reação do solo vai estar aqui na borda do pé, ou seja, o robô ele não vai estar em equilíbrio dinâmico, e ele vai ter tendência de queda, que é o que está mostrado aqui nessa figura da direita, né? Devido aos momentos não compensados aqui no pé, o robô ele vai começar a girar, só que ele não cai imediatamente, né? Ele vai estar girando, só que ele pode depois fazer algum tipo de manobra para poder se equilibrar novamente, como por exemplo, pegar o outro pé dele e colocar aqui na frente no chão. Se ele fizer isso, pode ser que ele consiga se equilibrar, mesmo que ele tenha passado por uma situação em que o ZMP ele não estava dentro do pé. Então, por isso o ZMP ele acaba sendo uma condição suficiente, mas não necessária. Pode ser que o robô realmente se equilibre, mesmo se o ZMP não estiver dentro do pé. No caso, a gente sabe que o ser humano ele propositalmente fica tirando o ZMP de baixo do pé dele durante um movimento de caminhada normal, porque por conta disso ele consegue ter uma caminhada mais estável. Mas, para a maioria dos nossos robôs, a gente ainda tem dificuldade de conseguir
se aproveitar de um movimento tão dinâmico quanto esse. Em geral, a maioria dos robôs que funcionam na prática, eles utilizam o critério do ZMP, embora ele seja conservador e tenda a gerar caminhadas que não são muito eficientes energeticamente. Outra coisa também bem interessante é a ligação que existe entre o ZMP e o que a gente chama de centro de pressão. Então, basicamente, o centro de pressão é o centro da pressão que o solo está exercendo no pé do robô. Então é basicamente o mesmo ponto onde atua a reação do solo, né? Isso é a mesma coisa que o ZMP, desde que o ZMP esteja realmente dentro do pé, né? O ZMP teórico, para equilibrar os momentos do pé do robô, esteja realmente dentro do pé. Então, basicamente, a gente diz que desde que o ZMP esteja dentro do pé, o ZMP ele coincide com o centro de pressão, mas se o ZMP estiver fora do pé, né, aquele ZMP teórico, não tem como ele coincidir com o centro de pressão, porque fisicamente esse é um ponto em que a reação do solo não consegue atuar, né? Para ajudar a gente a pensar no conceito de centro de pressão, a gente pode imaginar que o nosso robô ele tem 4 sensores de pressão, que seriam sensores 1, 2, 3, 4. Esses 4 sensores de pressão eles estão em posições P1, P2, P3, P4, e você tem forças de reação do solo F1, F2, F3, F4 sendo medidas por esses 4 sensores. Com isso, o centro de pressão ele basicamente vai ser dado por uma média ponderada das posições desses sensores pelas forças que estão atuando em cada um desses sensores. E eu peço a vocês que guardem essa formulação aqui de centro de pressão, porque ela vai aparecer mais para frente, tá? Lembrando que as forças que atuam em cada um dos sensores são essas forças FI, seriam forças verticais atuando em cada um dos sensores. A gente tem as posições de cada um dos sensores dadas por esses PIs, e aqui está como se fosse uma média ponderada, né? Então a gente tem que a posição do meu ZMP, né, do meu centro de pressão em X, é dado pela média ponderada aqui das coordenadas X de cada uma das posições dos sensores, utilizando como pesos as forças que estão sendo medidas por sensores, e a mesma coisa acontece para a coordenada Y desse meu ponto aqui do centro de pressão. Dada toda essa discussão que a gente teve sobre ZMP e sobre equilíbrio de robô bípede, a gente consegue desenvolver uma estratégia muito simples para o nosso robô conseguir caminhar sem cair. A ideia é o seguinte, imagine que inicialmente o robô ele começa com esses 2 pés aqui no chão, em duplo suporte, e ele está com o ZMP aqui no pé direito. Se o robô ele quer mover esse pé direito aqui para frente, ele precisa mover o ZMP fora do pé direito, né? Senão, na hora que ele subir esse pé direito, ele vai cair, porque o ZMP vai estar fora do polígono de suporte. Só que perceba que nesse momento aqui que ele está em duplo suporte, o polígono de suporte é dado por toda essa região aqui que está marcada em vermelho. Dado isso, enquanto o robô está em duplo suporte, ele é capaz de mover o ZMP que está aqui no pé direito para ficar no centro, por exemplo, aqui do pé esquerdo. Tranquilo? Então, o robô ele vai fazer isso durante o duplo suporte. Depois que o ZMP estiver em segurança aqui no centro do pé esquerdo, ele consegue finalmente entrar em suporte simples e mover o pé direito aqui para frente. Depois disso, assim que o pé direito tiver chegado aqui, o polígono de suporte dele vai ter mudado, né? Agora o polígono de suporte vai ser dado por esses 2 pés aqui que estão no chão, enquanto o robô estiver em duplo suporte. Dado isso, para ele conseguir mover o pé esquerdo para frente, ele pode simplesmente pegar esse ZMP que está aqui e mover para o centro do pé direito. Feito isso, agora ele pode pegar esse pé esquerdo e mover para frente e dar mais um passo. E aí é só ele continuar repetindo isso de novo, de novo, de novo, né? Porque agora o novo duplo suporte vai ser dado para esses 2 pés. Ele pode pegar esse ZMP, mover para debaixo desse outro pé aqui, para o pé esquerdo, e dar mais um passo para frente com o pé direito. Então é só você ir seguindo essa estratégia, em que durante o duplo suporte você move o ZMP do centro de um pé para o outro, e aí no suporte simples você aproveita para mover o pé em que o ZMP já não está mais debaixo dele, para frente para conseguir dar um passo. E aí se você for repetindo isso de novo, de novo, de novo, você consegue fazer o seu robô caminhar sem cair. Para a gente conseguir controlar o nosso robô humanoide, a gente precisa primeiro conhecer qual que é a dinâmica dele. Então, uma coisa que a gente poderia pensar é, primeiramente, em extrair a dinâmica completa do robô, considerando todas as juntas dele. Para isso, a gente poderia utilizar uma técnica como mecânica lagrangiana. Para isso, a gente precisa definir as nossas coordenadas generalizadas, e uma definição possível é a gente considerar como sendo o nosso vetor de juntas, θ, uma certa posição de uma base do robô,
que geralmente é utilizado o tronco do robô para isso, que eu vou chamar aqui de x0, isso é translação, né? E também uma orientação dessa base do robô, que seria dado por θ0. Então vamos pensar agora na dimensão desse nosso vetor de coordenadas generalizadas Q. Então a gente tem n juntas, então já a princípio a gente tem que isso aqui pertence a Rn, só que a gente precisa de mais 3 parâmetros para definir a nossa translação da base, e para a orientação a gente precisa também no mínimo de mais 3 parâmetros. Então a dimensão mínima desse vetor vai ser n mais 6. Claro que depende também como a gente parametriza a orientação dele, mas assumindo uma representação mínima possível, a gente teria Rn mais 6. Então, utilizando esse vetor, a gente pode chegar no que a gente chama de equações de manipulador, utilizando mecânica lagrangiana, que a gente tem a seguinte expressão. Nessa equação, o H é uma matriz de inércia, o C ele junta os termos de criolise gravitacionais. Esse vetor aqui é o vetor de comandos, né, que eu consigo colocar nesse meu sistema. Só que perceba que a gente tem um vetor de torques, que é o torque que conseguiria comandar para cada uma das juntas. Só que aqui, para as dimensões de translação e de orientação da base, a gente tem 0. Significa que a gente não consegue influenciar no robô humanoide diretamente a translação e orientação da nossa base, né? Isso a gente pode pensar, né, que isso só seria possível se ele tivesse uma espécie de jetpack para conseguir se mover, mas considerando que o nosso robô humanoide ele tem que se mover apenas através das forças de contato que ele consegue gerar com o solo, a gente não consegue influenciar diretamente essas dimensões. E aí aqui a gente tem um último termo, em que esse φ seriam jacobianas, as forças de contato, e esses Fi aqui seriam as forças de contato. Então, realmente, a forma da gente conseguir mexer nos parâmetros de translação e orientação da nossa base é através desse último termo que está aqui. E o problema com essa formulação é que, embora ela seja interessante, inclusive alguns controladores de caminhada utilizam ela para coisas como estabilização, ela é muito complicada. Então, se você for pensar, se a gente tiver n igual a 20, ou seja, se a gente tiver 20 juntas, que é o caso dos nossos robôs humanoides, que é um tipo de robô humanoide que nem é tão complicado assim, tá? Com 20 juntas, se a gente tiver isso, o nosso vetor Q ele já vai ter uma dimensão de R26. Ou seja, se a gente for pensar agora em estados, né? Se a gente tiver um estado para posição e para velocidade de cada uma das juntas e também para a translação e para a orientação da nossa base, a gente chega a 52 estados. Se a gente considerar a posição e velocidade de cada uma dessas coordenadas. E, de fato, trabalhar com um sistema não linear que tem 52 estados não é uma tarefa muito fácil, tá? É algo bem complicado, você tem uma dimensão muito alta. Então, esse tipo de abordagem, embora seria a coisa mais, vamos dizer assim, correta a fazer, acaba se tornando muito complicado e não é a abordagem que a maioria das pessoas segue, principalmente para tarefas como o que a gente quer fazer, que é gerar um padrão de trajetória do centro de massa em tempo real. Para esse tipo de aplicação, esse tipo de abordagem aqui, ela realmente não é muito interessante por se tornar complicado demais e a gente não conseguir utilizar técnicas que rodam em tempo real para poder fazer esse planejamento da trajetória do centro de massa. Como trabalhar com a dinâmica completa do robô humanoide é muito complicado, em geral se trabalha com modelos de dinâmica reduzida. O mais famoso deles é o chamado modelo de pêndulo invertido. A sigla para ele é LIPM, que significa Linear Inverted Pendulum Model. Esse modelo foi desenvolvido por um pesquisador japonês muito famoso, que é chamado Kajita, e outros pesquisadores. A ideia por trás desse modelo é imaginar que toda a dinâmica do nosso robô humanoide ela pode ser ditada pela dinâmica do centro de massa. E a gente vai adotar agora uma formulação de Newton-Euler, ela acaba sendo mais interessante para a gente conseguir deduzir esse modelo matemático. E eu queria deixar claro também que a dedução do modelo matemático que eu vou mostrar aqui, ela não é a dedução que está presente no artigo original, é a dedução que eu vi posteriormente num outro artigo, mas eu acho que ela é mais didática
e ela diz mais assim sobre os princípios físicos que ditam esse modelo do que a dedução que tem no artigo original. Mas as equações que a gente vai chegar vão ser as mesmas, né? Então imagine que a gente tem um robô humanoide, ele é formado por várias juntas, que estão representadas aqui por esses 3 pontos, né? Saindo aqui, por exemplo, dos membros, né? Os 2 braços do robô, as 2 pernas do robô, mas a gente não se importa como que essas juntas estão, tá? A gente só está se importando com o centro de massa, que é mostrado aqui no centro do torso do robô, né? Na verdade, o centro de massa do robô humanoide, ele se modifica, né? Ele muda à medida que ele vai movendo os membros dele, porque quando a gente move um membro, a gente muda a distribuição de massa no corpo do robô e isso modifica o centro de massa dele. Então, o centro de massa ele não é dado por uma posição fixa no torso, tá? A gente está representando aqui genericamente e o robô está aqui com 2 pés no chão e nesses 2 pés a gente tem forças de contato atuando, que eu vou chamar aqui de FI, genericamente. Eu estou dizendo que são 2 pés, mas na verdade imagine que a gente tem 1 ou 2 pés, não importa a quantidade de pés que a gente tem. A única coisa que a gente está preocupado é que esses pés eles conseguem gerar forças de contato de alguma forma e a gente está com um chão que é plano, tá? Todos os pontos de contato eles são coplanares. A gente vai também assumir que o meu sistema de coordenadas ele está solidário ao solo, ou seja, a gente tem um sistema de coordenadas que está colado aqui no chão. De modo que qualquer ponto de contato, qualquer ponto onde tem uma força de contato, ele tem o Z igual a 0. Então, eu vou dizer que o Z, numa certa força de contato, I, ele é igual sempre a 0. E, além disso, eu vou dizer que meu robô, potencialmente, ele pode estar num plano inclinado, tá? De modo que essa representação aqui que a gente fez desse sistema de coordenadas, ele pode ser de modo que o Z ele seja perpendicular ao solo, mas ele não esteja necessariamente orientado com o vetor gravidade. Porque eu posso estar com algo como está mostrado aqui nessa figura, e o meu vetor gravidade estaria apontando aqui para baixo. Como eu havia falado, agora a gente vai adotar uma formulação de Newton-Euler. Então, primeiramente pegando a equação de Newton, em que a gente vai escrever que m, que é a massa do robô, vezes a aceleração do centro de massa, que eu vou chamar aqui de r.cm, menos o vetor gravidade, né? Porque a gente tem a gravidade sempre atuando. Esse vetor gravidade aqui, perceba que no meu sistema de coordenadas x, y, z, em que o z ele não está necessariamente orientado com o vetor gravidade, eu posso ter componentes nas direções x e y também, tá? Isso aqui vai ser igual ao somatório daquelas minhas forças de contato. E agora, pegando a equação de Euler, que seria o equivalente do Newton, só que para rotação, né? A gente vai ter que a variação do momento angular é dado pelo somatório do produto vetorial, como se fossem os braços de alavanca, vezes as forças de contato, né? Considerando o braço de alavanca cada uma das forças de contato. Isso aqui é basicamente pegar a posição da força de contato I, que eu vou chamar aqui de RFI, menos a posição do meu centro de massa, isso aqui vai me dar o braço, vetorial, essas minhas forças de contato FI, tá? Isso é o somatório sobre todas essas forças de contato FI. Agora a gente vai fazer o seguinte truque, a gente vai pegar essa segunda equação, essa aqui seria a primeira equação, essa aqui seria a segunda equação, a gente vai pegar a segunda equação e somar com RCM vetorial a primeira equação. Então essa é uma dedução que ela é meio cheia de truques, mas esses truques no fundo são só ideias para a gente conseguir chegar numa expressão em que apareça os MP de alguma forma, tá? Então a gente vai utilizar aquele conceito dos MP. O modelo de pêndulo invertido, ele basicamente diz para a gente onde que vai estar os MP, que é super importante para o equilíbrio do robô humanoide, dado o que está acontecendo com o meu centro de massa. Então, fazendo isso, a gente vai ficar com L ponto. Perceba que agora eu vou parar de ficar escrevendo esses traços aqui embaixo, só para poder facilitar para mim e não ter que estar escrevendo tanto. Mais RCM, vetorial M, R2.cm, menos G. Tá?
igual a somatório em I, agora pegando aqui o lado direito da segunda equação, RFI menos RCM vetorial FI, mais RCM vetorial, primeira equação, lado direito, ou seja, RCM vetorial somatório em I de FI. E aí perceba que olhando para cá, a gente já consegue cortar dois termos. Por quê? Porque eu posso pegar esse RCM e passar aqui para dentro do somatório, de modo que vai ficar somatório em I de RCM vetorial FI. Só que aqui desse lado, se a gente fizer a distributiva do que está aqui dentro dos parênteses, a gente vai ficar com RFI vetorial FI e menos RCM vetorial FI. De modo que esse menos RCM vetorial FI vai cortar com esse RCM vetorial FI que vai estar aqui. Feito isso, agora a gente pode organizar melhor essa equação, né? De modo que a gente fica com L ponto mais M RCM vetorial R2 ponto CM menos G igual a somatório em I de RFI vetorial FI. E agora a gente vai fazer mais um outro truque em que a gente vai pegar essa equação que está aqui e dividir pela coordenada z da minha equação 1. Perceba que, novamente, isso é mais um outro truque para tentar forçar a aparecer os MP, porque a gente está interessado que aqui no modelo de pêndulo invertido a gente apareça com os MP para conseguir prever a posição dos MP dado com o que está acontecendo com o centro de massa. Agora, para continuar essa dedução, é interessante a gente relembrar como que fica a expressão do produto vetorial entre dois vetores. Vamos primeiro escrever a expressão do produto vetorial de uma forma genérica, pensando no vetor A, vetor A1, vetor B. Então, um mnemônico que é bem comum, que a gente aprende na faculdade para isso, é utilizar um determinante, né? De modo que aqui em cima a gente coloca os versores IJK, cada uma das direções x, y, z, e aqui na segunda linha e terceira linha a gente coloca as coordenadas dos nossos vetores A e B. Então aqui fica AX, AY, AZ, e aqui na última linha fica BX, BY, BZ. Então agora pensando para a coordenada x, a gente vai ter que a gente fica com AY vezes BZ menos AZ vezes BY. Então a gente vai ficar com AY BZ menos AZ BY vezes o meu versor I. Para as outras coordenadas é semelhante, vamos fazer aqui rapidamente. Dada essa expressão, agora vamos pegar aqui a coordenada x dessa minha equação. De modo que a gente vai ficar com L.x mais... Agora a gente tem que identificar quem são os vetores A e B nessa minha expressão aqui em cima. Então, esse RCM ele vai ser o meu vetor A, e esse R2.cm menos G vai ser o meu vetor B. Agora, aqui no lado direito, o RFI é que vai ser o meu vetor A, e o FI vai ser o meu vetor B. Então, olhando aqui para a expressão do produto vetorial, a gente fica com M vezes YCM, Z2.cm menos GZ, menos, agora vai ficar AZ, né? De modo que eu fico com ZCM, vezes BY. Então, fica Y2.cm menos GY. Só que lembrando que a gente dividiu, né, toda essa expressão aqui, toda essa equação, pela coordenada z da primeira equação. Então, se eu for olhar de novo aqui a primeira equação, só para relembrar, é dado por isso aqui, de modo que eu vou ficar com M Z2.cm menos GZ, dividindo aqui do lado esquerdo. Então, agora olhando aqui para o lado direito da minha expressão,
Eu tenho meus vetores A e B, é o RFI e o FI. Eu vou escrever aqui numa nova linha para poder dar mais espaço, mas eu vou ficar com um somatório em I de YFI, FZI, menos ZFI, FYI. E aqui dividido por a coordenada Z da primeira equação, lado direito, em que é somatório em I de FZI. E aí perceba uma coisa, da forma como eu defini o meu sistema de coordenadas, eu já tinha dito que esse ZFI ele vai ser sempre igual a zero, né? Porque a gente está colocando o nosso sistema de coordenadas meio que solidário ao solo, de modo que todas as forças de contato elas estão atuando em pontos em que Z é igual a zero. Então, esse meu lado aqui ele já consegue ser igualado a zero e eu consigo sumir com esse termo. E agora, reordenando essa equação, a gente vai ficar com... Dá para perceber que esse M, Z2 pontos, CM menos GZ, ele consegue cortar com esse M que está aqui, esse Z2 pontos CM que está aqui, de modo que eu fico só com YCM. Então aqui eu vou ficar com YCM menos... Agora eu vou pegar esse termo. Então esse termo, o M corta em cima e embaixo, de modo que eu vou ficar com menos ZCM dividido por Z2 pontos CM menos GZ multiplicado por Y2 pontos CM menos GY. E aí finalmente eu tenho aqui um termo associado à variação do momento angular. Então, mais 1 sobre M, Z2 pontos CM, menos GZ. Isso aqui vezes L ponto X é igual a essa expressão que está aqui na direita, que é somatória em I de YFI, FZI, dividido por somatório em I de FZI. Perceba que aqui do lado direito a gente tem uma média ponderada dos pontos de contato, né, da coordenada Y dos pontos de contato, utilizando as forças de contato como pesos. Isso aqui nada mais é do que a expressão da coordenada Y do meu centro de pressão. Ou seja, é a mesma coisa que a coordenada Y dos MP, se os MP estiver dentro do pé. Então, isso aqui eu simplesmente posso escrever como sendo YZMP. Então, basicamente, todas as manipulações que a gente veio fazendo foi para tentar forçar surgir esse termo que está aqui na direita, que é a expressão do meu ZMP. Agora eu posso fazer o mesmo procedimento para a coordenada Y. Se eu fizer isso, eu vou obter uma expressão muito parecida com essa que está aqui. Eu não vou deduzir passo a passo por questão de tempo, mas eu vou escrever essa expressão aqui para vocês poderem conferir. Eu chego na seguinte expressão, XCM, em que aqui do lado direito eu tenho novamente uma coordenada dos MP, só que no caso aqui é a coordenada X dos MP. Agora, juntando essas duas expressões que a gente obteve, pegando a coordenada X e a coordenada Y daquela minha equação, a gente fica com RCM, XY. Esse XY é para indicar que eu estou coletando as coordenadas X e Y da posição do centro de massa, menos ZCM, dividido por Z.cm, menos GZ, vezes R2 pontos CM, XY, menos GXY. E aqui perceba que eu estou pegando as coordenadas X e Y do meu vetor gravidade, menos 1 sobre M, Z2 pontos CM, menos GZ, vezes uma matriz S, que daqui a pouco eu vou explicar melhor o que ela significa, vezes L ponto XY, tá? Isso aqui seria as coordenadas X e Y da variação do momento angular. Isso aqui sendo igual a RXY ZMP, que teria as coordenadas X e Y do meu ZMP. Então perceba que basicamente essa equação aqui está dizendo como que o ZMP
varia, né? Qual que é a posição dos MP, dado o que está acontecendo com o meu centro de massa e dado o que está acontecendo também com a variação do momento angular. Então, essa é uma equação muito importante para falar sobre o equilíbrio de um robô humanoide. E aí, essa matriz S é basicamente uma matriz para poder a gente levar em conta que quando eu tenho aqui a coordenada x do centro de massa, aparece a variação do momento angular em y, e quando eu tenho a coordenada y do centro de massa, aparece a variação do momento angular em x. Perceba também que a gente tem uma troca de sinal, tá? Quando eu tenho a coordenada em y aqui aparece um mais. Quando eu tenho a coordenada x, aqui aparece um menos. Então, essa matriz S ela vai ser dada por 0, 1, menos 1, 0. Considerando essa equação que a gente chegou para os MP, agora a gente precisa adotar algumas hipóteses simplificadoras para poder chegar no conhecido modelo de pêndulo invertido. Então, vamos falar agora das hipóteses do modelo de pêndulo invertido. A primeira hipótese é que o terreno em que o robô está andando ele é plano sem inclinação. Naquela história que a gente tinha falado de plano inclinado, ela não vale aqui no modelo de pêndulo invertido. Isso permite que a gente diga que aquele gxy ele vai ser igual a 0 e que gz é igual a menos g, em que esse g aqui seria a aceleração da gravidade. A segunda hipótese que a gente adota é que o centro de massa ele é mantido sempre a uma altura constante h. Essa segunda hipótese ela é uma hipótese que ela é forçada no algoritmo de caminhada, tá? Não é uma coisa que não é nem uma aproximação, nem é algo natural da natureza. A gente tem que forçar isso no algoritmo de caminhada. A gente tem que fazer com que o nosso robô ele ande com uma altura constante. Isso gera uma certa estranheza no movimento do robô, mas isso é feito para tornar as equações lineares. Se vocês olharem robôs humanoides, mesmo os mais avançados, geralmente eles andam com altura constante, mas se você olhar a altura do centro de massa de um ser humano, dá para perceber que essa altura ela vai variando. Tá? O ser humano ele varia a altura do centro de massa dele à medida que ele anda, e a gente sabe que isso é algo que ajuda a caminhada do ser humano a ser muito eficiente energeticamente. Mas, por conta de facilitar a matemática, no modelo de pêndulo invertido a gente considera que o centro de massa vai ser mantido a uma altura constante h. Logo, o z.cm, é para isso que a gente faz isso, é igual a 0. Isso vai permitir que o meu modelo se torne linear. A terceira hipótese é que a variação do momento angular em x e y é aproximadamente igual a 0. Isso aqui é realmente uma aproximação, tá? Isso não é verdade de modo geral, porque devido ao movimento das pernas do robô, dos membros, naturalmente a variação do momento angular em x e y não vai ser 0, mas se a gente olhar a contribuição para os MP de cada um dos termos daquela nossa expressão, realmente a contribuição da variação do momento angular ela é de menor ordem, de modo que essa aproximação ela costuma funcionar bem na prática. A quarta hipótese que a gente adota é que o ZMP está sempre dentro do pé, de modo que a gente pode considerar que a posição do ZMP ela é igual à posição do centro de pressão. Certo? Ou seja, o ZMP ele nunca vai sair do pé, a gente vai estar sempre naquela condição de estabilidade. Dado essas hipóteses, a gente pode resgatar aquela nossa expressão que a gente tinha para o ZMP. Agora a gente vai olhar para essa expressão e ver como as hipóteses do modelo de pêndulo invertido afetam ela. Então, esse ZCM, como a gente tinha dito, ele é mantido numa altura constante h. Por conta do ZCM ser constante, o z.cm vai ser igual a 0. Esse GZ a gente tinha dito que é igual a menos g, porque o robô está andando num plano sem inclinação, né? Então a aceleração da gravidade está totalmente no eixo z. Por conta disso também, esse gxy ele é igual a 0. Aqui embaixo, na verdade, todo esse termo aqui ele vai sumir, né? Porque a gente disse que a variação do momento angular ela é aproximadamente igual a 0, ela pode ser negligenciada. E esse RZMP aqui ele é a mesma coisa que o RCP, né? A mesma coisa que o centro de pressão. A gente tem que os MP está dentro do pé. Então, dado todas essas simplificações, a gente vai passar a chamar o RCM XY simplesmente de um vetor XCM, tá? Só para poder facilitar a escrita aqui. E aí eu estou colocando aqui barra porque, na verdade, ele contém a componente X e a componente Y do centro de massa. Isso aqui é menos H sobre G. Como esse termo aqui sumiu, esse cara fica só x.cm.
igual a... Esse aqui eu também vou chamar de x, tá? Então, isso aqui vai ser x ZMP. Então, perceba que a gente chegou numa expressão muito simples, né? Uma expressão vetorial muito simples para poder descrever o meu ZMP em relação ao centro de massa. Basicamente, o ZMP ele é dado pela posição do centro de massa menos um fator aqui que é h sobre g, vezes a aceleração do centro de massa. Então, uma expressão muito simples. A gente, inclusive, pode abrir agora a coordenada x e a coordenada y dessa expressão, de modo que a gente fica com xcm menos h sobre g, x.cm igual a xmp, ycm menos h sobre g, y.cm igual a yzmp. Então, essas aqui são as duas expressões do modelo de pêndulo invertido, né? Uma para a coordenada x e uma para a coordenada y. Perceba que são duas equações diferenciais de segunda ordem desacopladas. Isso faz com que eu tenha um modelo relativamente simples para descrever um robô humanoide, que é um sistema bem complexo. Uma coisa interessante também dessas equações é que eu tinha falado para vocês, né, que o robô ele precisa fazer o gingado enquanto ele está se movendo, enquanto ele está caminhando, e olhando para essas equações a gente já consegue perceber que isso realmente é necessário. Por quê? Porque se o centro de massa do robô está se movendo de alguma forma aqui, você tem que fazer tipo um gingado, descendo e depois subindo novamente. Porque dessa forma você não precisa que o centro de massa do robô realmente passe pelo pé de suporte enquanto ele está caminhando, porque esse efeito aqui de você agora estar acelerando essa trajetória para cima, né, faz com que você tenha uma aceleração nessa direção do centro de massa, enquanto você está passando aqui perto do pé. E isso faz com que os MP seja jogado para dentro do pé nessa região aqui da trajetória. De modo que você efetivamente consegue manter o seu equilíbrio sem ter que jogar todo o centro de massa seu para cima do pé de suporte. Então isso é um efeito bem interessante que a gente já consegue perceber através dessas equações aqui dos MP. E agora que eu já expliquei como é que funciona a dinâmica de um robô humanoide, eu vou falar sobre o algoritmo de caminhada em si. E vou começar falando sobre o planejamento de passos. Então, se a gente estiver planejando os passos para frente, né, para andar para frente, então é uma coisa muito simples. Eu vou primeiro olhar cada um dos eixos separadamente, né, para frente e para o lado, girando o corpo do robô, e depois, para você juntar tudo isso, é bem simples. Seria basicamente a ideia de você aplicar cada um desses aqui ao mesmo tempo. Se você quiser, você pode fazer um tipo de planejamento de passo mais complicado. Na minha dissertação de mestrado eu falo um pouco mais sobre isso, mas sinceramente não faz muita diferença. Se você basicamente pegar essas ideias desacopladas e juntar elas, já dá um planejamento de passo que é bom o suficiente. Então a primeira coisa, né, relembrando, a duração do nosso passo ela é fixa, vale tesão, e a gente vai dizer que o Vx ele é dado, porque ele foi comandado por alguém, né, por um usuário da caminhada ou por um algoritmo de tomada de decisão de mais alto nível. Então vamos considerar que o robô está planejando os passos dele, ele está com esses dois pés aqui no chão e ele quer planejar onde que ele vai colocar esse outro pé aqui, que vai ser o pé de balanço nesse passo em questão. Então, essa diferença aqui de posição, ela tem que ser dada por 2Vx vezes tesão. Vx vezes tesão é bem compreensível, né? Dado que eu quero manter uma velocidade Vx constante, então a distância que eu tenho que andar durante um passo seria Vx vezes tesão. Só que perceba que aparece um termo 2 aqui a mais, né? Isso pode causar uma certa estranheza ter esse 2 a mais. E o motivo para isso é bem simples. É porque a cada 2 passos, um dos pés, né, ele vai se tornar um pé de suporte. Então você tem essa troca, né? Você tem essa alternância. Num passo, um certo pé, por exemplo, o pé esquerdo, ele vai ser pé de suporte, no próximo passo ele vai ser pé de balanço. Como a cada 2 passos ele passa um passo como sendo pé de suporte, enquanto ele é pé de suporte ele não pode se mover, ele tem que compensar isso andando o dobro quando ele se torna pé de balanço. Então é basicamente por conta disso. A gente tem esse fator 2, porque o pé vai ficar parado no próximo passo.
Agora vamos falar do planejamento se ele tiver que se mover para o lado. No caso, de novo, a gente tem o tesão constante, o Vy ele é dado, né? Ele é uma entrada da caminhada. E nesse caso, a gente tem uma diferença em relação ao movimento para frente, porque perceba que quando um robô tem dois pés assim lateralmente, esses pés eles não podem se cruzar, né? Porque senão um pé vai bater no outro. Então, a gente meio que adota uma estratégia em que o robô ele primeiro abre as pernas, distanciando um pé do outro, e depois ele fecha as pernas. Fazendo isso alternadamente, a gente consegue fazer o robô se mover. Então, basicamente, a ideia seria que quando ele está abrindo as pernas, né, digamos que ele está com esses dois pés aqui no chão, e ele quer andar com a velocidade para o lado Vy constante. Então, enquanto ele está abrindo as pernas, essa distância aqui que o pé tem que se mover lateralmente tem que ser também 2Vy vezes tesão. Por quê? Porque, novamente, no próximo passo, esse pé ele não vai poder mais se mover, né? Ele vai virar um pé de suporte e aí o robô simplesmente vai fechar as pernas dele. E aí a gente tem uma condição para saber se a gente está abrindo a perna ou está fechando a perna. Isso depende de qual que é a perna de balanço e depende também qual que é a velocidade Vy comandada. Se você pensar um pouco, né, claro que assim, para questão de implementação em código, é importante que a gente tenha uma expressão que seja lógica, não só alto nível, assim como a gente está falando. Se a gente pensar um pouco, a condição para abrir ela é relativamente simples. Basicamente, a gente tem que ter que a perna esquerda é que está se movendo, que é o pé de balanço, e ao mesmo tempo a gente está querendo andar para a esquerda. Então, nesse caso, a gente vai mover a perna esquerda para cá. Ou então, por outro lado, a gente pode estar querendo andar para a direita e a perna direita ser a perna de balanço, que é de modo que a gente vai mover ela para cá. Como a gente tem um sistema de coordenadas em que o y aponta para a esquerda, conforme eu estou mostrando aqui, então a gente pode traduzir esse fato da gente estar querendo se mover para a esquerda ou para a direita utilizando o sinal do Vy. Então a condição para abrir, se a gente for pensar em termos de lógica, né, para a gente conseguir implementar isso num código, é basicamente dizer que Vy é maior ou igual que zero. Estou colocando maior ou igual aqui só para a gente ter uma condição quando Vy é igual a zero, né, e o algoritmo funcionar sempre. E a perna de balanço é a esquerda. Ou o equivalente disso se a gente pensar que a perna de balanço é a direita. E aí, de forma até meio óbvia, né, a condição para fechar as pernas vai ser o contrário disso. Então, a gente consegue escrever isso facilmente em termos de expressão lógica. Agora, a gente pode pensar como que seria o planejamento de passos para o robô conseguir girar. Então, 3.1.3, se o robô estiver girando. Então, novamente, nesse caso, o VPC ele vai ser dado, é a entrada do algoritmo. No caso, a gente vai ter um pé assim, né, e um outro pé assim. E digamos que os pés aqui estivessem juntos. E a gente tem que girar o pé para ele parar nessa outra posição. Então é bem semelhante ao caso de a gente estar andando para a esquerda, né? Tá andando lateralmente, quer dizer, porque a gente também tem a mesma situação em que a gente não pode cruzar os pés, senão eles vão bater um no outro. Então, nesse caso, novamente, a gente tem aquela questão de abrir e fechar, e as regras são muito parecidas com as regras que a gente tem para o movimento lateral. Então, o deslocamento aqui seria 2Vpc vezes tesão. Então, se a gente for pensar em termos de sistema de coordenadas, é a mesma coisa que a gente já tinha antes. A gente tem o eixo x aqui para frente do robô, o eixo y para a esquerda, e como o eixo z ele aponta para cima, a direção positiva do Vpc é uma direção anti-horária. Então, dado isso, a gente vai ter que a condição para abrir e para fechar vai ser muito parecida com o que a gente já tinha lá para o movimento lateral. Agora vamos falar como que o robô planejaria a trajetória do centro de massa para conseguir fazer um movimento equilibrado.
Então imagine que a gente tem uma situação como essa que está mostrada aqui nessa figura, em que o robô está com o torso dele aqui, os dois pés dele estão aqui, então ele está em duplo suporte, né, no começo do passo, e aí ele quer planejar onde que ele tem que mover o centro de massa dele, como ele tem que mover o centro de massa dele, para ele conseguir levar o torso dessa posição até essa outra posição, e conseguir levar o pé de balanço dessa posição até essa posição. Então ele quer mover o pé de balanço daqui para cá, ele quer mover o torso dele, que a gente pode considerar como sendo representativo do centro de massa, daqui para cá. Isso é uma hipótese comum, tá? E que a gente adota também. A gente aproxima o centro de massa do robô, como o centro de massa ele varia à medida que os membros vão se movendo. É muito frequente a gente aproximar o centro de massa do robô por uma posição fixa no torso que seja bem representativa do centro de massa. Claro que isso é uma aproximação, mas também é uma aproximação que funciona muito bem na prática. Existem formas também de você melhorar essa aproximação, mas a gente não vai comentar aqui. Mas pense que, por enquanto, a gente está simplesmente pegando uma posição fixa no torso, que é uma boa aproximação para o centro de massa, e assumindo que isso é o nosso centro de massa. Então a gente está movendo o pé daqui para cá, torso daqui para cá. Então a gente está dizendo que o torso está começando numa posição x0, y0, e a gente quer mover até xf, yf. Além disso, a gente também vai mover os nossos MP para poder conseguir fazer essa passada, né? E aí percebam o seguinte, para a gente conseguir fazer essa passada, lembrem que a gente tem que mover os MP de um pé para o outro, enquanto o robô ainda está em duplo suporte, e quando ele fica em suporte simples, uma estratégia muito comum é você manter os MP dentro do pé de suporte. E aí você poderia manter em qualquer posição aqui dentro do pé de suporte, desde que ele não saia do pé de suporte, que o robô ficaria equilibrado. Mas uma coisa que se faz frequentemente, inclusive é uma coisa que, por exemplo, Inclusive essa é uma coisa que se faz frequentemente, mas uma coisa que se faz frequentemente é manter os MP no centro do pé de suporte. Por quê? Porque isso dá a maior margem de estabilidade possível. Porque você tem tudo isso, digamos que você mantém bem aqui no centro, né, durante o suporte simples, você tem tudo isso de margem de estabilidade em que os MP podem se mover sem o robô cair. Como a gente está fazendo várias aproximações no nosso modelo e robô humanoide na prática é uma coisa bem difícil de se lidar, né, porque você tem dinâmica de juntas, etc, que você não está considerando aqui no modelo de pêndulo invertido, vai ainda várias outras aproximações que a gente fez, é interessante você ter uma margem de estabilidade considerável para garantir que o seu robô vai estar estável durante o movimento. Então, geralmente o que se faz é manter os MP na mesma posição que o torso, no começo do passo. Durante a primeira duração de suporte simples, você move os MP daqui até o centro do pé de suporte. Aí você começa o suporte simples e mantém os MP preso aqui no centro do pé de suporte. Até que finalmente o robô coloca o pé de balanço no chão. Depois que isso aconteceu, você entra na segunda fase de suporte duplo. Na segunda fase de suporte duplo, você move os MP para a nova posição do centro de massa no final do passo. Então, isso aqui que está representado em verde é os meus MP. Então, essa é a estratégia que a gente vai adotar para poder planejar a trajetória do centro de massa. E a ideia agora é utilizar as equações do modelo de pêndulo invertido para tentar determinar qual é a trajetória que o centro de massa tem que fazer. Certo? Além dessas posições aqui que a gente marcou, a gente também vai dizer que o centro aqui do pé ele é dado por xs e ys. Feito isso, o que a gente pode dizer agora? Então, a gente tem a nossa equação do modelo de pêndulo invertido. A gente vai escrever aqui apenas para uma das coordenadas, tá? Mas pense que como na coordenada x e na coordenada y, essas equações elas são iguais e são desacopladas, né? A equação dos MP. A gente vai fazer só para uma coordenada, como se a gente estivesse fazendo para a coordenada x, mas para a coordenada y a solução ela vai ser semelhante, né? Ela vai ser basicamente a mesma, simplesmente trocando tudo que é x por y. Então, P aqui vai estar representando os MP, tá? X menos H sobre G, X dois pontos. Então, perceba que esse P aqui é os MP. Por exemplo, seria a coordenada X dos MP. E esse X aqui seria o X do centro de massa, tá? Estou só representando como X para poder deixar a notação agora mais sucinta.
E esse último x dois pontos aqui seria o x dois pontos do centro de massa, obviamente. Então, vamos agora pensar como que ficaria a trajetória dos MP para poder seguir essa estratégia que a gente comentou aqui em cima. Então, a ideia é a gente fazer os MP como se fosse uma poligonal, em que a gente segue linearmente do torso, no começo do passo, até a posição do pé de suporte, e aí depois, no final, a gente mantém, né, durante o suporte simples, a posição dos MP exatamente no centro do pé de suporte, e aí no final, na segunda fase de duplo suporte, a gente move a posição dos MP do pé de suporte até a posição do centro de massa no final do passo que foi planejado. Então, a gente vai marcar aqui no eixo X a gente tem o tempo, e no eixo Y a gente tem a posição dos MP, que essa seria uma posição desejada para os MP, né? Então, em algum momento a gente vai ter o começo do suporte simples, que eu vou chamar de, com esse tempo sendo TB. Em algum outro momento a gente vai ter o final do suporte simples, que eu vou chamar aqui de TE. E aí, no final das contas, a gente vai ter o final do passo, né, que a gente já tinha dito que a duração do passo é Tzão. Então, esse tempo aqui ele está começando, né, o T igual a 0, quando a gente está no começo do passo. E aí, o que acontece é que, primeiramente, a gente vai estar com a posição dos MP num ponto que eu vou chamar aqui de P0, tá? Que seria exatamente a posição do centro de massa no começo do passo. Então, esse seria um ponto P0 aqui. Durante a fase de duplo suporte, eu vou mover esses MP de P0 até uma posição que eu vou chamar de PS, que seria a posição do pé de suporte. E aí, no final, né, na segunda fase de duplo suporte, eu vou mover a posição dos MP para uma posição final que eu vou chamar de PF, que seria a posição do centro de massa no final do passo, que foi planejado. Então, dado isso, a poligonal com meus MP segue a seguinte. Então, eu começo aqui em P0, começo com meus MP em P0, movo até PS. Depois, durante a fase de suporte simples, eu mantenho os meus MP constante com o valor de PS. E aí, no final, na segunda fase de suporte duplo, lembrem que eu tinha dito, né, que as fases de suporte duplo elas têm a mesma duração no nosso algoritmo. Eu sei que aqui na figura não ficou tão bem desenhado, mas imagine que é a mesma duração. Poderia até ser diferente, mas não tem muito propósito da gente fazer diferente, né? Então, imagine que aqui tem a mesma duração nessas duas fases de suporte duplo. E aí, finalmente, ele move os MP para essa posição PF, que seria a posição do centro de massa no final do passo. Então, essa poligonal aqui, que meus MP têm que seguir, eu posso escrever isso em termos de equações, né? Como sendo uma função que é linear por partes, na verdade, afim por partes. Então, inicialmente, eu tenho um P0 mais MD1 T, quando T é menor ou igual que TB. Depois eu fico que meu P de T ele é PS, né? Ele fica constante aqui, PS. Opa! Ele fica constante aqui em PS, quando T está entre TB e TE. E finalmente ele vale PS mais MD2 T menos TE, quando T é maior do que TE. Beleza? Então, definir aqui por partes. Esse MD1 e esse MD2 seriam os coeficientes singulares dessas retas aqui, né? Então, eu posso até representar aqui. Então, esse aqui seria o MD1. E esse aqui seria o MD2. A gente for escrever em termos de equações, a gente tem que o MD1 ele é igual a PS menos P0 dividido por TB. E o MD2 ele é Tzão menos T, desculpa, PF menos PS dividido por Tzão menos TE. Com isso, a gente basicamente definiu agora qual que é a expressão para o P de T, né, nessa equação diferencial. E a gente tem também condições de contorno, né, porque a gente tem a posição do centro de massa no início e no final do passo. Então, com isso, a gente vai conseguir escrever um problema de valor de contorno, em que você tem que o P de T é dado por essa expressão que está aqui. Você tem também que as condições de contorno são tais que
x0 é igual a x0, né? X no instante 0 é igual a x0, e x no instante tzão, que é o final do passo, é dado por xf. Então, dado isso, dada essa equação diferencial ordinária, dado esse p no tempo, que é como que a posição dos MP ele vai variar, né, de acordo com o tempo durante o passo, e dadas essas condições de contorno, a gente tem um problema de valor de contorno. Esse problema de valor de contorno ele pode ser resolvido utilizando técnicas que a gente já conhece de um curso de equações diferenciais. Então, uma coisa que a gente tem a dizer sobre essa equação é que ela não é uma equação homogênea. A gente tem esse termo forçante aqui, que na verdade é os MP, e que é dado por essa função afim por partes. Por conta disso, a gente vai ter que utilizar uma solução em que a gente vai ter uma solução particular, uma solução homogênea, né? Mas a gente consegue resolver esse PVC. No material de apoio é dado como resolver esse PVC. Vocês podem olhar, por exemplo, na minha dissertação de mestrado. Porém, aqui eu não vou resolver porque não há tempo disponível. Basicamente, eu vou só dizer qual que é a solução desse PVC. X de t igual a... Ela dá uma solução que também é por partes, tá? P de t, em que lambda é o autovalor associado à equação diferencial do pêndulo invertido. Essa constante AS e essa constante BS, elas são dadas pelas seguintes expressões, em que KF e K0 são outras constantes dadas pelas seguintes expressões. Percebam que as expressões são meio grandes, mas para um computador moderno, fazer essas contas aqui é muito rápido, tá? Basicamente são constantes, né? Você pode pré-calcular essas constantes e depois só utilizar elas no seu código. Essa expressão que a gente contou para a trajetória do centro de massa vai dizer qual que tem que ser a trajetória do centro de massa do robô, do torso dele, para os eixos x e y. Só que para a direção psi, né, para a direção de girar em torno de si mesmo, o LPM não diz nada. Para esse caso, a gente usa interpolação. A função de interpolação que a gente usa é a seguinte. A gente define uma função de interpolação que depende de φ, em que φ vai ser uma espécie de tempo normalizado dentro do passo. Então, é basicamente o t dividido por tzão. E a gente vai definir também tempos normalizados de início do suporte simples e de final do suporte simples. Então, a gente vai definir um φb, que é dado por tb sobre tzão, e um φe, que é dado por te dividido por tzão. Então, dadas essas definições, a expressão que a gente usa para fazer a interpolação é dada pelo seguinte. E aí você pode estar se perguntando, né, por que essa expressão aqui, que parece tão complicada, mostrando um gráfico para vocês do que é essa expressão fica mais claro. Então, esse é um gráfico traçado com base nessa expressão que está aqui. Então, percebam que, basicamente, a ideia desse gráfico, né, pode parecer um pouco esquisito, mas a ideia dele é basicamente levar a orientação do torso do robô de 0 até a orientação final, que foi calculado pelo planejamento de passos. E essa mudança de orientação a gente faz com que ela aconteça de forma suave quando o robô está tirando o pé do chão e quando está colocando novamente o pé no chão. Então, basicamente, a ideia de você utilizar cosseno para isso, utilizar funções senoidais, é para a gente ter essa suavidade aqui quando o robô está tirando o pé e quando ele está colocando o pé no chão. Então, no meio do caminho é basicamente uma coisa linear, tá? Dá para ver que se comporta mais ou menos como se fosse uma coisa linear. E quando ele está aqui bem próximo do φb, é bem suave, né? Como ele vai modificando o valor da orientação do torso, do centro de massa. E quando ele está colocando também o pé no chão, que seria o φe, né? Que é o final da fase de suporte simples, novamente a gente tem uma coisa também bem suave, tá? Então, só essa intenção dessa função. Essa função a gente pegou essa ideia de um time que participa da RoboCup, chamado B-Human. Então, também não foi uma ideia nossa, a gente simplesmente pegou essa ideia que já tem na literatura para poder fazer essa interpolação. Então, quanto à definição da trajetória do centro de massa do robô, que seria equivalente ao torso, né, considerando que o centro de massa está sendo aproximado por uma posição fixa no torso do robô,
a gente teria o seguinte. Então, as coordenadas x e y já são definidas pelo próprio pêndulo invertido, né, que é dado pela expressão que a gente acabou de mostrar. A coordenada z também é definida pelo pêndulo invertido, ela fica igual a uma certa altura h. A coordenada psi, que seria o iol, ou em português guinada, está sendo definida por interpolação, como a gente já acabou de falar, que é a direção girando o corpo do robô. Ainda faltaria definir os ângulos de afagem e de rolamento do torso do nosso robô, em que na aeronáutica geralmente a gente chama de φ e θ. Esses dois ângulos aqui eles são basicamente colocados iguais a zero, com a intenção de que a gente mantenha o tronco do robô sempre reto. Então, essa é uma ideia, uma coisa que é forçada também no algoritmo, né? Perceba que isso poderia ser diferente. A gente sabe até que ajudaria o equilíbrio do robô se ele conseguisse mover o ângulo de afagem de rolamento dele, mas a gente vai manter igual a zero por simplificação para poder facilitar a implementação do algoritmo. Como a gente já definiu a trajetória do centro de massa, agora falta a gente definir a trajetória do pé de balanço. No caso, como a gente não tem um modelo matemático para o pé de balanço, como a gente tem para o centro de massa, né, que é dado pelo modelo do pêndulo invertido, a gente vai usar a interpolação para todas as dimensões associadas ao pé de balanço. Em que a gente usa aquela função fφ, que a gente já tinha definido anteriormente, né, para fazer a interpolação da coordenada psi do centro de massa, a gente utiliza aqui para x, y e psi do pé de balanço. Então, tanto frontal, lateral, quanto em rotação em guinada, a gente utiliza essa interpolação com esse f de φ. Só que para interpolar a altura do pé, ou seja, na direção z, a gente usa uma outra função de interpolação que eu vou mostrar agora. Essa função de interpolação a gente chama de g de φ. E ela é dada pela seguinte expressão. Novamente, é mais fácil explicar essa expressão com o uso de um gráfico. Então, esse aqui é o gráfico que a gente obtém ao traçar essa expressão de interpolação. E aí perceba que basicamente a ideia é ser uma coisa suave, como a gente tinha anteriormente. E a gente atinge aqui, claro, o gráfico de interpolação está normalizado, né? A gente atinge 1 aqui, mas na verdade esse 1, ele na prática vai ser multiplicado pela máxima altura que a gente quer que o pé atinja em z. E aí perceba que a ideia é basicamente fazer com que o pé suba, primeiramente começando de forma suave, né, quando ele estiver saindo do chão, e que ele também toque o chão de forma suave, e no meio do caminho ele atinge uma certa altura máxima. Então é bem intuitivo o uso dessa expressão aqui também. Ela foi inspirada no trabalho do time B-Human, que participa da RoboCup. Uma outra coisa também que a gente tem a dizer é que falta ainda definir, né, novamente, qual seria o ângulo de afagem de rolamento do meu pé. E no caso a gente também assume que é zero por simplicidade. Basicamente a gente força o robô sempre a manter o pé paralelo ao solo. Dado que a gente definiu já a posição do centro de massa do robô, que no nosso caso é equivalente a uma certa posição do torso, e que a gente definiu qual que é a posição do pé de balanço, agora a gente tem que calcular o que a gente chama de posturas dos pés, que é para poder passar isso para a cinemática inversa, que efetivamente vai calcular quais são os ângulos de cada uma das juntas do robô. Então esse passo é um passo super simples, tá? Não tem nada de complicado. Ele simplesmente existe porque é para preparar os dados para a próxima etapa. Então, dados os passos anteriores da caminhada, a gente já conseguiu calcular qual que é a posição do centro de massa, que no caso aqui seria equivalente a uma certa posição definida no torso do robô, e também qual que é a posição do pé de balanço. Dado isso, geralmente a gente utiliza um sistema de coordenadas que fica no pé de suporte. Então, aqui no nosso caso, né, com a nossa convenção, seria o eixo Z aqui para cima, o eixo X apontando para frente do robô e o eixo Y para a esquerda do robô. Nesse sistema de coordenadas, a gente calculou qual que é a posição do centro de massa e qual que é a posição aqui do pé de balanço.
Só que para a gente depois utilizar na cinemática inversa, é mais conveniente que, na verdade, a gente use como sistema de coordenadas esse ponto aqui no torso do robô. Então a gente vai usar isso aqui como sistema de coordenadas. E aí, a partir desse novo sistema de coordenadas, a gente vai calcular as posturas dos dois pés, do pé esquerdo e do pé direito. Se o pé esquerdo ou o pé direito vai ser o pé de suporte ou o pé de balanço, isso depende de quem está sendo o pé de balanço nesse passo em questão, mas é basicamente agora calcular quais que são as posturas do pé esquerdo e do pé direito em relação ao tronco do robô, porque é isso que vai ser a entrada para o próximo passo, que é a cinemática inversa. Uma outra coisa também que é muito importante a gente relembrar é que a gente também força que os pés do robô fiquem sempre paralelos ao solo, tá? Porque no nosso algoritmo aqui, a gente em nenhum momento está calculando ângulo de arfagem ou ângulo de rolamento, seja do torso do robô, seja do pé de balanço, né? Então lembrem que a gente sempre assume que os pés são paralelos ao solo. Embora isso seja bem ruim em termos de eficiência energética da caminhada, é uma hipótese bem comum porque facilita a implementação do algoritmo. Agora a gente chega no último passo do algoritmo, que é o que a gente chama de cinemática inversa. Antes de começar a falar da cinemática inversa, é muito interessante primeiro a gente entender qual que é o modelo de juntas do nosso robô. No caso, a cinemática inversa ela já está um pouco mais acoplada nos robôs que a gente tem, né? Porque isso depende muito de como que é a cadeia cinemática do seu robô. Se a cadeia cinemática do robô for diferente do que eu vou mostrar aqui, você teria um algoritmo de cinemática inversa diferente, embora provavelmente muito do que eu vou explicar ele seria adaptável para esse outro robô. Esse tipo de cadeia cinemática que eu estou mostrando aqui, com 20 juntas, é muito comum na RoboCup, tá? Então, a maioria dos robôs que são de baixo custo, em geral, eles têm mais ou menos uma cadeia cinemática como essa que eu vou mostrar aqui, tá? E eu vou focar na cinemática inversa só na perna esquerda, porque fazer para a perna direita seria muito semelhante. E no caso, na perna esquerda, as juntas que a gente vai trabalhar são essas 3 juntas aqui da coxa, que é uma junta de yaw, ou seja, de guinada, de pitch, que é arfagem, né, em português, e roll, que é rolamento em português. A junta do joelho e as 2 juntas aqui do calcanhar, que é uma junta de pitch e uma junta de roll, ou seja, uma junta de arfagem e uma junta de rolamento. Então, essas são as 6 juntas em que eu vou trabalhar. A gente teria que também achar a cinemática inversa para a perna direita. E uma outra solução mais completa de caminhada também utilizaria os braços, né? Eu não vou explicar aqui como utilizar os braços, porque a gente tem um tempo limitado. Eu estou mostrando uma caminhada que ela é mais simples, mas também é interessante para a gente melhorar as propriedades da nossa caminhada, que a gente mova os braços enquanto o robô está caminhando, assim como o ser humano faz, né? Se a gente não mover os braços, a gente acaba tendo um pouco de degradação de desempenho. Um outro ponto também importante a se comentar é que a gente tenta definir um algoritmo de cinemática inversa que ele seja puramente analítico, basicamente só utilizando geometria. Por que disso? Porque com isso o algoritmo ele vai ser muito rápido e a gente vai ter um baixo custo computacional da caminhada. Existem também métodos numéricos para realizar a cinemática inversa, mas para essa cadeia cinemática relativamente simples desse robô, a gente conseguiu fazer todo o algoritmo de forma analítica. Então a primeira coisa que a gente faz é pegar a postura do pé, né, que a gente quer, do pé esquerdo, e aí a primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar, porque isso está definido em relação ao sistema de coordenadas do torso do robô, a gente tem que transferir para um sistema de coordenadas que começa aqui na posição da junta de guinada do robô, né, que seria a posição da coxa, né? A gente faz uma transformação para a coxa do torso para a coxa do robô. Então, inicialmente, a gente tem uma postura que é do pé em relação ao torso do robô. E a gente vai aplicar uma transformação em que a gente vai transferir do torso para a coxa. E isso vai nos dar uma postura da coxa, do pé em relação à coxa. Beleza, essa transformação aqui é basicamente uma translação, porque é uma transformação dentro do torso do robô até essa junta, né? A gente não tem nenhuma junta ligando essas 2 transformações, de modo que essa transformação é basicamente uma translação, tá? É uma constante que a gente vai guardar lá no código e fazer essa transformação. Depois disso,
quando a gente define as posições x e y que a gente quer que o pé do robô esteja, a gente define essas posições em relação a esse sistema de coordenadas aqui. Só que, como a gente rotacionou a perna do robô, potencialmente a gente pode rotacionar se a gente tiver um comando de ângulo de guinada para esse pé. Então a gente tem que considerar a transformação que essa mudança de ângulo aqui realiza, né? Esse ângulo também já vai dar para a gente qual que seria o valor da nossa primeira junta, que vai ser a junta da coxa de guinada, ou seja, eu vou chamar isso de θHY, porque seria o ângulo da junta de hip, né, que é a coxa, de yaw, ou seja, de guinada. Então isso aqui é simplesmente igual a psi, tá? Que é a mesma rotação que a gente solicitou aqui. Na hora que eu fizer essa rotação, eu vou rotacionar toda a perna desse valor psi. Então essa aqui é a primeiro valor de junta. Perceba que, novamente, essa sequência de juntas que eu estou calculando de cima para baixo, seguindo a cadeia cinemática do nosso robô. Novamente, dependendo do robô que você está trabalhando, se a cadeia cinemática for diferente, a ordem seria diferente, a forma de você fazer os cálculos seriam diferentes. Beleza. Então, dado isso, agora a gente vai transformar esse ponto xy, que estava definido em relação a esse sistema de coordenadas, para esses pontos x' e y', que seria como se fosse um sistema de coordenadas rotacionado, né? E agora orientado com uma nova orientação da perna. Então, para fazer essa transformação, é simplesmente uma transformação do sistema de coordenadas, é algo muito simples, então eu vou só escrever expressões aqui direto. Seria dizer que x' é igual a x cosseno psi, mais y seno psi, e y' é igual a menos x seno psi, mais y cosseno psi. Feita agora essa transformação, a gente tem que fazer também uma outra mudança para poder descontar a dimensão do pé. Então, se a gente olhar aqui, né, para a perna do robô, agora a gente já está orientado de acordo com a perna, só que a gente tem uma translação entre o que seria o ponto aqui do centro do pé, que é o que a gente quer posicionar, né, quando a gente está pensando nos cálculos lá dos MP. Se a gente pegar aqui do centro do pé, onde ele toca o chão, até essa junta aqui do calcanhar, a gente tem uma outra translação, né? A gente tem que considerar agora essa translação também. E aí, considerando essa translação, a gente vai gerar novos valores de x, y e z, que vão ser dados por x' igual a x duas linhas, igual a x' menos x A2F, que seria a translação do calcanhar até o pé. Y duas linhas, que é igual a y' menos y A2F. E z duas linhas, que é igual a z menos z A2F. Tá? O z aqui, perceba que ele é simplesmente o z inicial, né? Porque ele não foi modificado quando a gente fez essa mudança de sistema de coordenadas dado pela orientação psi. A altura do nosso sistema de coordenadas até o pé não mudou. Então agora a gente mostra uma visão frontal da nossa perna, já considerando que ela pode estar rotacionada de um ângulo psi. Aqui em cima a gente tem o ângulo de rolamento da coxa, que seria dado por um ângulo de uma junta, né, que eu vou comandar para uma junta. Esse seria o θ hip roll. E aqui embaixo a gente vai ter relacionado a posição neutra da junta do calcanhar de rolamento, um certo ângulo aqui que eu vou chamar de θAR, né, que seria θ ankle roll. Né? Só que é mais fácil a gente enxergar se a gente perceber que entre essa linha e essa linha, né, considerando também, né, lembrem que o pé está nessa posição porque a gente sempre considera o pé paralelo ao solo. Tá? Então, considerando esses dois ângulos aqui, né, essa perpendicular com esse outro aqui, a soma desses dois ângulos tem que dar 90 graus, só que a soma desses dois ângulos aqui também tem que dar 90 graus. Então, esse ângulo também é θAR, beleza? E aí, perceba que essa junta aqui, quando ela fez um movimento para mover a perna para cá, esse movimento foi positivo, né? Porque a gente está com orientação, seguindo a regra da mão direita em cima do eixo X, positivo nessa direção. Então, dado isso, a gente tem que esse θHR ele é uma coisa positiva, só que ele vai ser menos esse outro ângulo aqui de rolamento do calcanhar,
porque nesse caso a gente fez um movimento nessa direção. Fazendo um movimento nessa direção, a gente está andando no sentido contrário do eixo. Então, o θHR ele vai ser menos θAR. Isso porque, novamente, a gente está querendo manter o nosso pé sempre paralelo ao solo, né? Isso quer dizer que quando o robozinho mover a perna em enrolamento, o pé vai ter que se mover na direção contrária para que o robô mantenha o pé sempre paralelo ao solo. Além disso, considerando esse triângulo que está mostrado aqui, a gente tem que o θHR ele é o arco tangente 2 de x duas linhas, z duas linhas. Em que esse arco tangente 2 é basicamente uma generalização da função arco tangente para todos os quadrantes. Tá? Geralmente, quando a gente trabalha em código, a gente utiliza essa função para evitar qualquer problema do fato de que a função arco tangente, na verdade, ela não consegue ser definida para todos os quadrantes. Né? Então, a gente geralmente utiliza essa função arco tangente 2. Com isso, a gente tem esses dois ângulos, que seria o θ-incl-roll e o θ-hip-roll. A gente agora já conseguiu achar mais dois ângulos e vamos continuar fazendo a cinemática inversa para os demais ângulos. Agora a gente traz uma visão lateral da perna do robô. As juntas que a gente está interessado em calcular agora é essa junta aqui, que é chamada de θHP, ou θ-hip pitch, ou a junta de afagem da coxa do robô. A junta do joelho, que eu vou chamar aqui de θK, de knee. E, finalmente, a junta do calcanhar de pitch, de afagem, né? Ou seja, esse aqui seria o θ-ankle pitch, que seria a junta de afagem do calcanhar do robô. E aí percebe que aqui a gente tem uma certa geometria, né? Olhando a perna de lado. Nessa geometria, a gente tem essa dimensão aqui do triângulo, que nada mais é do que a dimensão da parte superior da perna do robô. A gente assume que a perna do robô ela é rígida, então essa dimensão ela vai ser conhecida, ela não é alterada durante o movimento do robô. E essa dimensão B seria a dimensão da parte inferior da perna. Essa dimensão C ela não é fixa, né? Ela não é dada, mas ela pode ser calculada por H e por x duas linhas através do Teorema de Pitágoras. Esse H ele é composto pelo y duas linhas e pelo z duas linhas, porque é como se a gente já estivesse considerando que a perna ela pode ter um certo ângulo de rolamento, né? E aí a gente está olhando ela lateralmente, mas lateralmente considerando que ela pode estar com um certo ângulo de rolamento também. Então, esse H, por Pitágoras, ele seria dado pela raiz quadrada de y duas linhas ao quadrado mais z duas linhas ao quadrado. Já essa dimensão C, a gente pode utilizar Pitágoras novamente e calcular ela como sendo a raiz quadrada de x duas linhas ao quadrado mais h ao quadrado. Certo. Dado que eu já calculei essas duas dimensões, eu tenho todas as dimensões desse triângulo, dimensão A, B e C. Com base nisso, eu consigo calcular os ângulos alfa, beta e gama. Eles vão me ajudar depois a calcular cada um aqui dos ângulos das juntas. Então, para calcular alfa, beta e gama, a gente vai usar a conhecida lei dos cossenos em cima desse triângulo. Então, a gente vai utilizar a lei dos cossenos para os três ângulos, de modo que a gente fica com a ao quadrado. Com base nessas expressões da lei dos cossenos, a gente consegue calcular cada um dos ângulos, simplesmente isolando o ângulo aqui em função dos demais termos. E com isso a gente tem cada um dos ângulos alfa, beta e gama. Agora a gente vai olhar para o triângulo, aqui ó, a gente vai olhar agora para essa geometria e tentar determinar cada um dos ângulos das juntas do robô. Então, primeiramente, vamos olhar aqui para o θHP. O θHP ele é simplesmente dado pela soma de beta, mais esse outro ângulo aqui que a gente consegue calcular como sendo o arco tangente de x duas linhas dividido por h. Então, dado isso, a gente tem que θHP é igual, na verdade, um módulo de θHP, né? Se a gente olhar para esse ângulo θHP, como ele está mostrado aqui na figura, ele teria um valor negativo, porque o sentido positivo do eixo está orientado para cá. E como a posição neutra da coxa é dado por essa linha que está mostrada aqui, então o movimento para cá ele vai contra o sentido de rotação do eixo, de modo que esse valor aqui do θHP, mostrado na figura, seria negativo. Então eu vou escrever ele como sendo menos beta mais a tan 2 de x duas linhas, vírgula, h. Agora a gente pode se voltar para o ângulo aqui do joelho.
O ângulo do joelho ele vai estar orientado aqui nessa figura no sentido positivo, né? Porque a posição neutra do joelho seria com a perna reta, e aí esse movimento aqui seria uma variação de ângulo positivo. E aí, para a gente calcular o ângulo aqui do joelho, a gente pode simplesmente dizer que θk mais gama é igual a 180 graus, ou seja, é igual a π. Então, π é igual a θk mais gama, ou seja, θk vai ser igual a π menos gama. E aí, finalmente, o último ângulo que falta é o θp. O θp, como ele está mostrado aqui na figura, ele está com um valor negativo, né? Porque ele está indo contra a direção do eixo. Lembrando que a posição neutra do pé é perpendicular em relação à parte inferior da perna. Então, dado isso, o que a gente pode pensar quanto ao θp é pensar que esse ângulo aqui ele seria π sobre 2 menos o módulo de θp. Esse ângulo aqui é o alfa, né? E esse outro ângulo aqui a gente pode calcular como sendo o arco tangente de h dividido por x duas linhas. Então vamos calcular assim, e aí a soma desses três ângulos dá 180 graus, ou seja, dá igual a π. Então a gente tem que π sobre 2 menos módulo de θp mais alfa, mais aquele último ângulo que era arco tangente de h, x duas linhas. Isso aqui tem que ser igual a π. Perceba que esse ângulo aqui eu posso escrever ele como sendo π sobre 2 menos a tan 2 de x duas linhas, vírgula h. Isso é conveniente porque com isso eu vou conseguir cortar π sobre 2 aqui, mais π sobre 2 aqui, com esse π que está aqui. Então, no final das contas, o módulo de θ AP tem que ser igual a a tan 2 x duas linhas, vírgula h menos alfa. Mas como a gente sabe que esse é um ângulo negativo, na verdade seria menos isso, de modo que θ AP é igual a alfa menos a tan 2 h, x duas linhas. Então esse é o último ângulo que faltava. Com isso a gente tem todos os ângulos da perna esquerda, e para a perna direita seria um procedimento muito similar a esse, simplesmente levando em conta que alguns sinais vão ser trocados. Então, essa abordagem que a gente mostrou até então, ela é uma abordagem de caminhada que funciona, já é um bom algoritmo de caminhada, é o algoritmo que a gente efetivamente tem utilizado nas competições de robótica, mas agora eu vou apresentar uma outra maneira alternativa de a gente fazer a parte do planejamento da trajetória do centro de massa, que no final das contas acaba sendo a parte mais importante da caminhada, né? Existem várias formas de fazer esse planejamento. O que eu vou mostrar agora é como fazer esse planejamento com o uso de controle preditivo. Essa vai seguir basicamente as ideias de uma técnica. A gente aqui vai seguir mais ou menos as ideias de uma técnica chamada Preview Control of Zero Moment Point, que também foi desenvolvida pelo pesquisador Kajita. Primeiramente, a gente vai considerar que a gente consegue controlar o jerk do robô, ou seja, a derivada da aceleração, ou em português isso também é chamado de sobreaceleração. Se a gente considera que a gente consegue comandar o jerk, o nosso sistema dinâmico para o centro de massa pode ser escrito da seguinte forma. Então a gente vai ter DDT de x ponto e x2 pontos. Esse seria o meu vetor de estados. Aqui, fazendo uma formulação em espaço de estados, eu consigo escrever isso como sendo uma matriz 0, 1, 0, 0, 0, 1, que seria a matriz A do meu espaço de estados. E aqui no final 0, 0, 0, e aqui com os estados x,
x ponto, x dois pontos. E aí a gente está considerando que a gente consegue comandar diretamente o jerk do centro de massa, que vai ser dado por x três pontos. Então isso aqui é como se fosse a minha entrada, né? Agora a gente pode juntar essa equação com a equação que a gente tem no modelo de pêndulo invertido, em que a gente tem que o CMP ele é x menos h sobre g, x dois pontos. E aí aqui no caso a gente vai escrever isso também no formato de espaço de estados, né? Basicamente a gente escreve como sendo uma matriz C, que ela é dada por 1, 0 menos h sobre g, vezes, de novo, o meu vetor de estados, x, x ponto, x dois pontos. Para a gente trabalhar com a abordagem de controle preditivo, a gente vai precisar discretizar esse sistema dinâmico para que ele se torne um sistema dinâmico discreto. Para quem não conhece muito bem controle discreto, pense que agora, em vez de a gente estar trabalhando no domínio do tempo contínuo, a gente vai trabalhar no domínio do tempo discreto. Então, se a gente pensar, basicamente, digamos que a gente tem uma certa quantidade x, e essa quantidade x está valendo no tempo. Se a gente está no domínio contínuo, a gente consegue ver todos os valores contínuos dessa quantidade, só que no domínio discreto a gente só consegue ver certos valores discretos dessa quantidade, geralmente espaçados por uma certa duração constante, que a gente geralmente chama de tempo de amostragem. Aqui eu vou utilizar a letra Tzão para representar esse tempo de amostragem, porque isso é muito comum em controle, mas perceba que isso aqui confunde um pouco com a duração do passo, né, que eu também estava utilizando Tzão, mas aqui essa letra vai representar uma coisa diferente, certo? E aí, esses valores, né, a gente só consegue pegar em valores em tempos discretos, então digamos que a gente pegou aqui esse valor, por exemplo, quando a gente estava em x, t igual a k Tzão, e aqui o próximo valor que a gente pegou foi x, quando a gente está em t igual a k mais 1 Tzão. Então a gente só vai conseguindo amostrar valores de Tzão e Tzão. Geralmente a gente utiliza a seguinte notação para representar isso, a gente simplesmente coloca aqui entre colchetes e coloca só k, e aqui também a gente poderia colocar entre colchetes k mais 1, para representar que a gente está pegando x quando t é igual a k mais 1 Tzão. Então, dado isso, a gente vai fazer uma discretização utilizando a técnica de Zero Order Hold, que é uma técnica bem conhecida. É basicamente a gente assumir que o nosso comando de controle ele vai ser constante durante um tempo de amostragem. E o Zero Order Hold geralmente é chamado de ZOH. Então, basicamente, a gente tem que o nosso jerk ele vai ser igual ao nosso comando de controle, U, e o jerk eu posso escrever ele como sendo DDT de x dois pontos. Isso aqui vai ser igual a um certo U. Agora eu posso integrar isso dentro de um tempo de amostragem, então eu vou integrar de k Tzão até k mais 1 Tzão. Isso aqui vai ser integrado no tempo, né? Então, dt. E agora, esse aqui eu vou integrar também de k Tzão até k mais 1 Tzão. E aí eu vou considerar que esse u, na verdade, ele é constante. Então, ele vai valer, durante todo esse tempo aqui do tempo de amostragem, o mesmo valor que ele vale quando t é igual a k Tzão, dt. Então, feito isso, nesse lado direito aqui eu posso utilizar o teorema fundamental do cálculo para poder pegar uma primitiva, de modo que isso aqui vai dar simplesmente x dois pontos, k mais 1, menos x dois pontos, k. E aí, como esse k é constante, isso aqui vai dar simplesmente k mais 1 Tzão menos k Tzão, que dá simplesmente Tzão. Isso aqui vai ser o k Tzão. Então, eu posso reescrever essa expressão como sendo x dois pontos de k mais 1 vai ser igual a x dois pontos de k mais o k Tzão. Isso aqui para a gente conseguir achar a expressão da aceleração no instante k mais 1, dada a aceleração no instante k, e o comando que eu dei para o meu sistema, né, que foi o jerk do centro de massa no instante k. Eu posso continuar fazendo isso para poder achar como que fica a velocidade no instante k mais 1 em função dos outros estados e do meu comando, e também para achar a posição no instante k mais 1 em função
dos estados e do meu comando. Não vou fazer isso porque o tempo aqui é curto, mas seria basicamente a mesma ideia, só ficar trabalhando com essas integrações e a gente consegue fazer essa discretização por Zero Order Hold. Ao fim da discretização utilizando o ZOH, a gente chega ao seguinte sistema discreto. Em que a gente tem que xk mais 1, x.k mais 1, x2.k mais 1 é dado por... Lembrando que o nosso U de K é o jerk. Então esse U de K seria o jerk no instante K. Isso é o comando do meu sistema. A gente ainda tem aquela nossa equação dos MP, em que aqui no caso ela também vai estar discretizada. E agora a gente vai dar os seguintes nomes para os elementos que a gente tem aqui no nosso sistema dinâmico discreto. Isso aqui a gente vai chamar de uma matriz A, isso aqui é uma matriz B, isso aqui é uma matriz C, e esse aqui seria um vetor, né, de estados que eu vou chamar de X. E aí eu vou colocar aqui, dizendo que isso é no instante K, né? E cada um desses caras aqui são matrizes e vetores. Essa aqui é uma nomenclatura, né, que para quem conhece representação em espaço de estados, eu estou seguindo basicamente a mesma nomenclatura de representação em espaço de estados. E agora, dado que a gente tem esse xk mais 1, no caso um xk mais 1 vetor, a gente pode representar ele como sendo a nossa matriz A, xk, mais a minha matriz B, o K. Eu posso continuar deduzindo isso, escrevendo que xk mais 2 é igual a A, xk mais 1, mais B, o K mais 1. Só que, por outro lado, esse xk mais 1, ele é dado por essa expressão que está aqui em cima. Então, eu posso recursivamente ir abrindo isso. De modo que eu vou ficar com A ao quadrado, xk, mais AB, o K, mais B, o K mais 1. E eu posso continuar deduzindo isso, de modo que eu consiga achar o xk mais 3, xk mais 4, xk mais 5 e assim sucessivamente. Com isso, eu consigo meio que prever o futuro utilizando o modelo que eu tenho da minha planta, o modelo que eu tenho do meu sistema dinâmico. Isso é basicamente a ideia de você usar controle preditivo. Então, com isso, genericamente, eu vou ter um xk mais n, que ele vai ser dado por a elevado a n xk, mais somatório i variando de 0 até n menos 1, a elevado a n menos i menos 1, b, u de k mais i. Esse seria o termo geral, né, dessa minha nossa expressão. Agora a gente vai definir um vetor x maiúsculo, em que ele vai ser a concatenação desses vários vetores de estado previsto no futuro. Ou seja, vai ser a concatenação de xk mais 1. Eu vou utilizar uma notação aqui que o pessoal geralmente utiliza em controle preditivo, que é dado k. Ou seja, o vetor de estados no instante k mais 1 previsto a partir da informação no instante k. Posso fazer a mesma coisa para os próximos vetores previstos. Também posso concatenar os vetores de comando. E finalmente posso concatenar os MPs previstos no futuro. Os estados previstos no futuro e os MPs previstos no futuro eles podem ser escritos de acordo com as seguintes expressões. Em que essas matrizes Gx, Φx, Gz e Φz, elas são dadas através daquelas matrizes A, B e C do meu sistema dinâmico. A partir disso, agora a gente define uma função de custo, que eu vou chamar aqui de J. Essa função de custo ela vai tentar ser minimizada pelo algoritmo. Então essa função de custo ela vai penalizar erros em relação aos meus MP de referência e também o uso de jerk para evitar que a gente utilize jerk excessivamente. Então vai ser um somatório de variando de 1 até n, de Q. Agora eu vou utilizar um erro quadrático para a referência dos MP. E a gente também penaliza o uso excessivo de jerk. Vou utilizar também um custo quadrático
para uso de Jerk. Essa função de custo ela pode ser reescrita na seguinte forma, em que essa matriz H e esse vetor C eles são calculados a partir das outras matrizes que a gente mostrou até agora na dedução. Fazendo a derivada dessa minha função de custo em relação aos comandos, a gente consegue achar o ótimo dessa minha função de custo, e aí com isso a gente consegue achar qual que seria o comando que atenderia ao mínimo dessa função de custo que foi definida aqui. Então a gente teria um comando em que ele faz um trade-off, né, entre você tentar seguir o melhor possível a referência de ZMP e evitar gastar Jerk excessivamente. E aí, o tanto que você vai pesar um ou outro vai depender desses pesos Q e R que você escolheu. Feito isso, a gente chega com uma certa sequência de comandos U, dado pela seguinte expressão. Nessa expressão, os índices K do distante discreto eles foram omitidos por questão de concisão, né, para poder caber aqui na página. Outra coisa também que eu tenho que falar é que essa minha matriz Q, ela nada mais é do que uma matriz diagonal com aqueles pesos Q colocados em diagonal. A mesma coisa vale para a matriz R, ela é simplesmente uma matriz diagonal com aqueles valores de peso R colocado aqui na diagonal principal. Então, finalmente, se a gente olhar bem para essa expressão, perceba que ela tem uma cara de como se fosse uma coisa que é tipo um ganho. E um outro pedaço aqui que é como se fosse um erro. Então, no fundo, o comando que é calculado pelo controlador preditivo nada mais é do que uma realimentação, né, como se fosse um ganho vezes uma certa expressão de erro, muito semelhante ao que a gente já conhece de outras técnicas de controle. E aí, a última coisa que a gente tem a falar sobre esse estilo de você desenvolver um gerador de trajetória de centro de massa é que, basicamente, dado que você tem agora essa sequência de comandos que foi calculada a partir da otimização, a gente pode voltar com ela e plugar nessas duas expressões e prever tanto os futuros estados do centro de massa quanto as futuras posições do meu Zero Moment Point, né, do meu ZMP. E aí, dado essa trajetória aqui de centro de massa, a gente pode simplesmente fazer o robô seguir essa trajetória do centro de massa que foi prevista. Então, essa é a forma como a gente usa esse gerador de trajetória de centro de massa utilizando controle preditivo. Essa formulação de controle preditivo que a gente apresentou aqui, ela é muito simples, é uma formulação sem restrições, mas controle preditivo é uma técnica que se torna realmente muito poderosa quando a gente começa a trabalhar com restrições. E em caminhada a gente tem várias restrições interessantes, como por exemplo a questão de o ZMP não sair do pé, é uma restrição que é do nosso interesse. Outras restrições do nosso interesse é fazer com que os pés não colidam um com o outro. Também outra restrição de interesse é limitar a capacidade de atuação do nosso robô. Então são essas ideias de trabalhar com restrições é que meio que onde está o estado da arte atualmente nessa questão de fazer gerador de trajetória de centro de massa utilizando controle preditivo. E utilizando esse tipo de formulação tem-se conseguido várias coisas, até mesmo coisas como escolher as posições dos passos automaticamente e escolher a duração dos passos automaticamente. Esse tipo de coisa tem provido a caminhada de uma margem de estabilidade muito maior do que o que a gente consegue com esse tipo de técnica que foi mostrado aqui nesse minicurso. Então, se você se interessou pelo que foi mostrado aqui, eu recomendo você olhar o material de apoio para poder se aprofundar nesse assunto de controle de caminhada de robô humanoide e também olhar na literatura, porque esse é um assunto que está bem quente hoje em dia, essa parte de controle de caminhada, e tem vários artigos sendo lançados anualmente sobre esse assunto. E aí, o estado da arte está andando bem rápido, então recomendo bastante você pesquisar sobre isso se você se interessou, e especialmente utilizando essa abordagem de controle preditivo. E finalmente eu deixo aqui os nossos contatos, caso você tenha se interessado em trabalhar nessa área, ou tenha alguma dúvida sobre o minicurso, ou mesmo queira dar algum feedback sobre o que foi apresentado, então fiquem à vontade para entrar em contato com um de nós dois. O meu e-mail é mmassimo@ita.br e o e-mail do professor Rubens é rubensjm@ita.br. Muito obrigado pela atenção e espero que tenha gostado.